Mas alguns segredos recusam-se a ficar sepultados para sempre. Algumas verdades exigem ser contadas, não importa quão dolorosas, não importa quão devastadoras. E à medida que a primeira luz da alvorada começou a espreitar pelas janelas, eu soube que a nossa família nunca mais seria a mesma. Nenhum de nós dormiu depois daquilo. Passamos as horas restantes até o amanhecer a tentar pôr o escritório do pai em ordem, salvando o que podíamos dos seus papéis, dos seus livros, das suas memórias. Trabalhamos maioritariamente em silêncio, cada um perdido nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios medos sobre o que estava por vir. Assim que o sol nasceu, projetando longa sombra sobre o relvado coberto de neve, James saiu para fazer telefonemas. As suas ligações na comunidade jurídica ajudar-nos-iam a encontrar Martin Graves, o advogado original do pai. Catherine foi verificar como estava a Sra. Winters, para se certificar de que estava bem depois do ataque da mãe. E eu permaneci no escritório, a procurar mais cuidadosamente na secretária do pai, na esperança de encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse lançar mais luz sobre as suas suspeitas, os seus medos. Mas a mãe tinha sido exaustiva na sua fúria noturna. O que quer que pudesse ter estado lá estava agora espalhado, rasgado ou completamente desaparecido. A única prova sólida que tínhamos era a carta do pai, guardada em segurança no meu quarto. Estava a colocar livros nas estantes quando Catherine regressou, com o rosto pálido. A Sra. Winters desapareceu, disse ela. Virei-me, com um pesado volume de Shakespeare ainda nas minhas mãos. O que queres dizer com desapareceu? O quarto dela está vazio. O casaco e a mala dela desapareceram. Ela deve ter se escapulido enquanto estávamos aqui. Pousei o livro, a preocupação a crescer em mim. Ela deixou alguma nota? Alguma mensagem? Catherine abanou a cabeça. Nada. Mas o quarto dela estava impecável, a cama feita na perfeição, como se quisesse deixar tudo em ordem. Ela estava com medo, disse eu, lembrando-me do medo nos olhos da Sra. Winters na noite anterior. Depois do que a mãe fez, talvez ela não se sentisse segura a ficar. Ou talvez a mãe a tenha ameaçado novamente depois de sairmos, sugeriu Catherine, a voz baixando para um sussurro. Forçou-a a ir embora. A possibilidade enviou um calafrio através de mim. A Sra. Winters tinha sido nossa aliada, tinha me dado a chave do escritório do pai, tinha querido que eu encontrasse a sua carta. E agora tinha desaparecido. Precisamos de a encontrar, decidi. Certificarmos-nos de que ela está bem. Ela pode saber mais do que nos disse. Antes que Catherine pudesse responder, James apareceu na soleira da porta, com o rosto sombrio. Encontrei Martin Graves, anunciou ele. Isso é ótimo, disse eu, sentindo uma onda de esperança. Onde está ele? Podemos encontrá-lo hoje? James hesitou. Isso vai ser difícil. Ele está num lar de idosos numa localidade isolada no interior do país. Já está lá há 8 anos. Alzheimer avançado. A minha esperança desvaneceu-se. 8 anos? Mas a carta do pai, ele escreveu há 10 anos, pouco antes de morrer. Ele disse que Martin tinha provas, documentos. De acordo com o filho dele, que assumiu seu escritório, Martin começou a mostrar sintomas há cerca de 9 anos. Tornou-se incapaz de exercer a advocacia pouco depois. O filho, Martin Jr., assumiu seus casos, os seus arquivos. Então precisamos de falar com o filho, disse Catherine. Se o pai dele tinha provas sobre a mãe, sobre o que ela estava a fazer, pode ainda estar nos arquivos. James assentiu. Já lhe liguei. Ele está disposto a encontrar-se conosco, mas só depois das férias. Ele está numa viagem de esqui em família até o dia 28. Isso é daqui a 3 dias, disse eu, a frustração a crescer em mim. Muita coisa pode acontecer em 3 dias. Especialmente com a mãe em pé de guerra. Tentei fazer-lhe ver a urgência, disse James. Mas ele foi firme. Disse que o tempo em família era inegociável. Suspirei, compreendendo, mas desiludida. Então esperamos. Esperamos, concordou James. Mas mantemo-nos vigilantes. E mantemo-nos juntos. A mãe está imprevisível neste momento, perigosa até. Nenhum de nós deve ficar sozinho com ela. Catherine assentiu. E a Sra. Winters? Ela desapareceu, James. Ele franziu a testa. Desapareceu para onde? Enquanto Catherine explicava, dirigi-me à janela, olhando para a paisagem imaculadamente branca da Quinta Harrison.
Algures lá fora, a senhora Winters estava a fazer a sua fuga. E algures nesta casa, a mãe estava a planear o seu próximo movimento. O som de um motor de carro chamou a minha atenção. Um elegante Mercedes preto subia a longa entrada, movendo-se lentamente através da neve fresca. Alguém está aqui, disse eu, interrompendo a explicação de Catherine. James e Catherine juntaram-se à minha janela, observando o carro parar em frente à casa. Esse é o carro do Edwin, disse James, reconhecendo o advogado da mãe. E esse é o Raymond Wells a sair do lado do passageiro, adicionei eu, o meu estômago a apertar-se ao ver o homem alto de cabelos prateados a sair do veículo. Eu já o tinha visto em fotos antes, durante a minha investigação, mas nunca pessoalmente. Ele era bonito de uma forma polida e artificial, fato caro, cabelo cuidadosamente penteado, a postura confiante de um homem habituado a saudar as suas vontades. A mãe chamou reforços, murmurou Catherine. Tão cedo? James verificou o relógio. São apenas 7 da manhã, no dia a seguir ao Natal. Isto é guerra, disse eu, sombriamente. E a mãe está a mobilizar as suas tropas. Observamos a mãe aparecer à porta da frente, impecavelmente vestida apesar da hora matinal, o rosto composto e régio enquanto cumprimentava os seus visitantes. Não havia nenhum sinal da mulher desgrenhada e de olhos selvagens que tinha destruído o escritório do pai horas antes. Precisamos de um plano, disse James, afastando-se da janela. Eles estão aqui para criar uma estratégia contra nós, para encontrar uma maneira de invalidar a transferência da escritura. Precisamos de estar prontos. Assenti, a minha determinação a endurecer. Permanecemos unidos. Não revelamos nada sobre a carta do pai ou o que suspeitamos. E deixamos claro que nós os três estamos unidos na questão da propriedade. E a acusação da mãe? Perguntou Catherine. Sobre o pai ter sido infiel? Confrontamo-la com isso. Considerei a pergunta. A acusação tinha sido chocante, aparentemente concebida para criar uma cunha entre nós e a memória do nosso pai. Mas havia alguma verdade nisso? Ainda não, decidi. Parece um desvio, uma forma de desviar o foco da sua própria traição. Vamos esperar até termos mais informações. Concordamos em encontrar a mãe e os seus aliados como uma frente unida. Sem conversas individuais, sem oportunidades para ela isolar e manipular qualquer um de nós. Juntos, saímos do escritório do pai e descemos as escadas. Na sala de estar formal, a mãe estava sentada no sofá, com Edwin Porter na poltrona em frente a ela. Raymond Wells estava ao lado da lareira, a aquecer as mãos, com todo o ar de já ser o dono da casa. Ah, aqui estão eles, disse a mãe enquanto entrávamos, a voz agradável, controlada. Os meus filhos, que decidiram que o Natal é a altura perfeita para um golpe. Edwin parecia desconfortável, a mexer-se na sua cadeira. Raymond Wells virou-se da lareira, o seu olhar varrendo-nos com uma avaliação fria. Temos tido uma discussão produtiva sobre o mal-entendido de ontem, continuou a mãe. Edwin acredita que podemos resolver isto rapidamente, sem complicações jurídicas desnecessárias. Não foi um mal-entendido, disse eu firmemente. A transferência da escritura foi legal e vinculativa. Tecnicamente, talvez, concedeu Edwin. Mas as circunstâncias, a forma como os documentos foram apresentados, a falta de divulgação clara, levantam sérias questões éticas. Questões éticas, repetiu James, o tom incrédulo. Essa é boa, vinda do advogado que ajudou a mãe a esconder os seus planos de vender a Quinta Harrison ao seu amante. Edwin corou, incapaz de encarar os olhos de James. Eu nunca, quer dizer, eu não estava totalmente a par da natureza da relação da Sra. Harrison com o Sr. Wells. Não estava, perguntou Catherine. Ou simplesmente escolheu não ver? Raymond Wells limpou a garganta, avançando com um sorriso treinado. Acredito que nos estamos a desviar do assunto. A minha relação com a Vitória é irrelevante para a questão em questão. O problema é a devida disposição da Quinta Harrison, uma propriedade histórica com potencial de desenvolvimento significativo. Potencial de desenvolvimento, repeti eu. E esse é o seu único interesse na nossa casa de família? O seu potencial de lucro? O seu sorriso nunca vacilou. A Quinta Harrison é uma bela propriedade com uma rica história. Mas é também uma propriedade envelhecida em 20 hectares de terreno nobre. Os custos de manutenção, por si só, são proibitivos. Os impostos prediais, astronômicos.
De um ponto de vista puramente prático, o melhor e mais rentável uso desta terra é um desenvolvimento ponderado e sustentável. Desenvolvimento sustentável, disse Catherine amargamente. É assim que chama demolir a nossa casa de infância e construir apartamentos de luxo? A casa principal poderia ser preservada, assegurou Raymond. Convertida num espaço comunitário para os novos residentes. Um clube social, talvez, ou um pequeno museu que celebrasse o legado dos Harrison. A maneira casual como ele descartou gerações de história familiar, reduzindo a nossa casa a uma curiosidade para o seu empreendimento, fez-me o sangue ferver. Mas mantive a voz calma, a expressão neutra. É uma oferta generosa, disse eu. Mas desnecessária. A Quinta Harrison permanecerá intacta, como casa de família, tal como nosso pai pretendia. A mãe inclinou-se para frente, os olhos fixos nos meus. O seu pai pretendia que eu tivesse segurança na minha velhice. A venda desta propriedade proporcionaria essa segurança. A senhora tem segurança, salientou James. O pai deixou-a bem provida, para além da quinta. A carteira de investimentos, por si só, gera mais rendimentos do que a maioria das pessoas vê numa vida inteira. Não é suficiente, disse ela com desdém. Não para o estilo de vida que mereço depois de 50 anos de casamento com seu pai. A crítica implícita ao pai, a sugestão de que ele de alguma forma não tinha providenciado adequadamente para ela, acendeu a minha raiva. O pai deu-lhe tudo, disse eu. O seu amor, a sua confiança, toda a sua propriedade, que deveria ter sido partilhada entre todos nós. E a senhora está a planear vendê-la para financiar um estilo de vida com seu amante? Os olhos da mãe semicerraram-se perigosamente. Cuidado com o que dizes, Eleanor. Não sabes nada do meu casamento, do que suportei, do que me foi prometido. Eu sei que o pai a amava, disse eu. Eu sei que ele confiava em si. E sei que a senhora traiu essa confiança. Raymond deu um passo em frente, o seu comportamento mudando de charmoso para autoritário. Esta conversa está a tornar-se improdutiva. Vitória, talvez devêssemos continuar esta discussão em privado, apenas com Edwin e eu. Os seus filhos estão claramente demasiado emotivos para abordar isto racionalmente neste momento. Não vamos a lado nenhum, disse James firmemente. Esta é a nossa casa também. E qualquer discussão sobre o seu futuro inclui todos nós. Na verdade, interveio Edwin, tirando um documento da sua pasta, preparei uma providência cautelar preliminar que restauraria temporariamente o controle da propriedade Vitória enquanto os tribunais determinam a validade da transferência da escritura. Se estivesse disposta a assiná-la voluntariamente, Eleanor, poderíamos evitar uma batalha judicial prolongada. Quase ri da audácia. Quer que eu ceda voluntariamente a escritura que acabei de adquirir legalmente? Por que faria eu isso? Porque lutar contra isto será caro, disse Edwin. Demorado. Potencialmente prejudicial para todas as partes. E, no final, os tribunais provavelmente darão razão à sua mãe dada a natureza pouco convencional de como obteve a escritura. Pouco convencional, repeti. Quer dizer, por tê-la incluído com outros documentos que ela estava a assinar? Da mesma forma que ela assina tudo há anos, sem ler, sem questionar, confiando que o seu advogado tem os seus melhores interesses em mente. Edwin teve a decência de parecer envergonhado. As circunstâncias eram diferentes. Eram, desafiei. Ou é só um problema quando outra pessoa usa a desatenção da mãe contra ela, e não quando o senhor o faz? A sala silenciou-se, a tensão tão densa que se podia cortar com uma faca. O rosto da mãe ficou rígido de fúria. Raymond Wells estava a observar-me com novo interesse, como se estivesse a recalcular a sua avaliação de com quem estava a lidar. Isto não nos está a levar a lado nenhum, disse James finalmente. Mãe, Sr. Wells, Sr. Porter, compreendemos a vossa posição. Mas o facto é que a escritura da Quinta Harrison está agora em nome da Eleanor. E ela deixou claro que a sua intenção é criar um fundo fiduciário familiar que proteja a quinta para futuras gerações, como nosso pai queria. Um sentimento nobre, disse Raymond suavemente. Mas talvez irrealista dadas as realidades econômicas de manter uma propriedade desta dimensão e idade. Nós vamos gerir, disse Catherine. Juntos. Como uma família. O riso da mãe foi frio, cortante. Uma família? É isso que pensam que somos? Uma família feliz e unida que partilhará responsabilidades e decisões? Que encantador! E que ingênuo!
Não tem de ser assim, disse eu, tentando mais uma vez chegar até ela. Poderíamos trabalhar juntas, mãe. Encontrar um compromisso que respeite as necessidades de todos. O único compromisso em que estou interessada, respondeu ela, é um que me devolva o controle total desta propriedade. Qualquer coisa menos é inaceitável. A finalidade na sua voz, a determinação implacável nos seus olhos, deixou claro que a reconciliação era impossível. A mãe lutaria até o fim para reaver o que via como sendo legitimamente dela. Então, acho que estamos num impasse, disse eu. Porque não tem intenção de assinar a providência cautelar do Edwin nem de ceder a escritura. A quinta Harrison fica na família, protegida de empreendimentos, tal como o pai teria querido. A mãe levantou-se do sofá, os seus movimentos precisos, controlados. Muito bem. Se essa é a sua posição final, não temos mais nada a discutir. Virou-se para Edwin. Dê entrada com a providência cautelar hoje. E contacte o juiz Harmon, ele deve-me um favor. A referência casual à corrupção judicial chocou-me, embora talvez não devesse. A mãe sempre acreditou que as regras eram para os outros, que a sua riqueza e posição social lhe davam o direito de dobrar o sistema à sua vontade. Vitória, advertiu Edwin, olhando-nos nervosamente. Talvez devêssemos discutir a estratégia em privado. Por que incomodar? Encolheu os ombros. Eles sabem o que está por vir. Que se preparem. No final, não importará. Ela saiu da sala sem mais uma palavra, Raymond Wells seguindo de perto. Edwin demorou-se, a recolher os seus papéis com mãos trêmulas. Edwin, disse eu em voz baixa, o senhor sabe que isto não está certo. O que quer que a mãe lhe esteja a pagar, o que quer que ela tenha sobre si, não pode valer a pena comprometer a sua ética profissional desta forma. Ele não me encarou. A senhora não compreende a posição em que estou. A sua mãe, ela sabe coisas. Sobre mim, sobre a minha prática. Coisas que poderiam acabar com a minha carreira. Então ela está a chantagear o senhor, disse James secamente. Tal como ameaçou o pai. A cabeça de Edwin ergueu-se. O que quer dizer? Que ameaça? Encontramos uma carta, disse-lhe eu, observando a sua reação cuidadosamente. Do nosso pai, escrita pouco antes de morrer. Ele mencionou que a mãe o tinha ameaçado, que ela tinha armas que ele não sabia que existiam. Edwin empaladiciu visivelmente. Eu não sei nada sobre isso. Juro. Mas os seus olhos desviaram-se demasiado depressa, a sua negação demasiado enfática. Ele sabia algo, talvez não tudo, mas algo. Edwin, insiste. Se sabe alguma coisa sobre a morte do pai, sobre o que a antecedeu, precisa de nos dizer. Isto já não é apenas sobre propriedade. Isto é sobre o nosso pai. Ele abanou a cabeça, recuando em direção à porta. Não posso ajudar. Lamento. E então ele partiu, deixando-nos os três sozinhos na sala de estar formal onde tínhamos passado tantos natais, tantos encontros de família, todos eles performances, parecia, numa peça cujo enredo real nos tinha sido escondido. Bem, disse Catherine, quebrando o silêncio. Isso foi esclarecedor. A mãe nem sequer está a tentar esconder a sua relação com Wells agora, notou James. Ou a sua disposição em usar meios corruptos para conseguir o que quer. Ela está desesperada, disse eu. A transferência da escritura apanhou-a desprevenida, perturbou os seus planos. Ela está a esforçar-se para recuperar o controle antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Perguntou Catherine. Para a venda a Wells. Assenti. Isso, e o que mais ela tem escondido? A carta do pai sugeria que havia mais a acontecer do que apenas o caso, apenas a venda planeada. Algo que o fez temer pela sua segurança. E possivelmente com boa razão, acrescentou James sombriamente. Dado o que nos contaste sobre a noite antes de ele morrer. Silenciamo-nos, as implicações demasiado terríveis para serem expressas diretamente. A possibilidade de a nossa mãe poder ter estado envolvida na morte do nosso pai pairava entre nós, não dita, mas inegável. E agora? Perguntou Catherine finalmente. Não podemos esperar até o dia 28 para nos encontrarmos com Martin Graves Jr., não com a mãe a dar entrada com providências cautelares e a pedir favores a juízes corruptos. Precisamos de uma vantagem, disse James decisivamente. Algo para ter sobre a mãe, para fazer recuar até podermos recolher mais provas. Mas o que? Perguntei. Ela já admitiu o caso com Wells, planeou vender a propriedade.
Ela não parece importar-se se essas coisas se tornarem públicas. Catherine ficou em silêncio por um momento, a testa enrugada em pensamento. Depois ergueu o olhar, a expressão resoluta. Pode haver algo. No cofre particular da mãe. James e eu viramo-nos para ela, surpreendidos. Que cofre? Perguntei. Eu não sabia que ela tinha um. No vestiário dela, explicou Catherine. Atrás do espelho de corpo inteiro. Descobriu por acidente há anos quando estava a pedir emprestado um dos seus lenços. Ela guarda lá os seus documentos mais privados, coisas que não quer que nem o Edo inveja. Como sabes isso? Perguntou James. Catherine Corr Legerment. Pode ser que tenha olhado lá para dentro uma vez. Quando precisei de dinheiro para... Bem, isso não importa agora. A questão é que a mãe guarda segredos lá. Importantes. Sabes a combinação? Perguntei eu, a esperança crescer em mim. Ela abanou a cabeça. Não. Mas sei que ela usa datas significativas para suas palavras-passe e combinações. Aniversários, datas importantes, esse tipo de coisas. Isso dá-nos algo com que trabalhar, disse James. Mas precisamos de ter cuidado. Se a mãe nos apanhar a arrombar o cofre dela. Ela não vai, assegurei-lhe. Porque ela não estará aqui. James, podes tirá-la de casa por algumas horas? Levá-la para almoçar, talvez? Falar sobre a providência cautelar, fazê-la pensar que estás a vacilar no teu apoio a mim? Ele assentiu lentamente. Eu poderia fazer isso. Ela sempre esteve disposta a acreditar que eu acabaria por ceder à sua forma de pensar. E eu fico de guarda, ofereceu-se Catherine, para ter a certeza de que o Raymond não volta enquanto estiveres no quarto dela. Passamos a hora seguinte a planear a nossa abordagem. James convidaria a mãe para almoçar no seu restaurante favorito na cidade, sugerindo que queria discutir a situação em privado, sem a minha presença. Catherine posicionar-se-ia na biblioteca, que tinha uma visão clara da entrada, para vigiar visitantes inesperados. E eu procuraria no cofre da mãe, procurando qualquer coisa que pudesse dar-nos uma vantagem, que pudesse ajudar-nos a compreender o que realmente estava a acontecer na nossa família. O plano era arriscado. Se a mãe descobrisse a nossa decepção, a sua fúria seria terrível. Mas a alternativa, esperar passivamente enquanto ela mobilizava os seus recursos contra nós, era pior. Pouco antes do meio-dia, James abordou a mãe na sua sala de estar, onde ela falava com Raymond Wells em tons baixos e urgentes. A conversa deles parou abruptamente quando James entrou, ambos virando-se para ele com expressões que mudaram rapidamente de irritação para uma polidez forçada. Mãe, disse James, a voz cuidadosamente neutra. Perguntava-me se não gostaria de almoçar comigo no La Maison. Há alguns aspectos da situação que gostaria de discutir em privado. Os olhos da mãe semicerraram-se ligeiramente, avaliando as suas intenções. Em privado? Sem as tuas irmãs? Sim, confirmou ele. Há considerações que eu acho que seriam melhor abordadas apenas entre nós os dois. Um pequeno sorriso triunfante brincou nos cantos dos seus lábios. Claro, James. Terei todo o prazer. Virou-se para Raymond. Continuaremos a nossa discussão mais tarde. Acredito que o senhor tem outros compromissos esta tarde, de qualquer forma. Raymond assentiu, levantando-se para sair. Tenho, de facto. Vitória, ligue-me quando regressar. James, um prazer como sempre. O aceno desdenhoso que ele deu a James foi mal educado, o seu tom deixando claro que ele considerava o meu irmão um obstáculo em vez de um membro respeitado da família. Mas James manteve a compostura, sorrindo de forma vaga enquanto Raymond partia. 20 minutos depois, eu observava da janela do andar de cima o carro da mãe afastar-se da casa, com James ao volante. Catherine já estava posicionada na biblioteca, com o livro aberto no colo como disfarce para o seu dever de vigilância. Agora era a minha vez. A suíte da mãe ocupava toda a ala leste do primeiro andar, um quarto grande, uma sala de estar separada, uma casa de banho luxuosa e um vestiário do tamanho de todo meu quando a minha mãe me chamou uma desgraça à frente de toda a nossa família no jantar de Natal. Eu simplesmente sorri de volta para ela. 3 dias depois, tinha a escritura da sua querida herdade nas minhas mãos. Foi então que percebi que algumas pessoas passam a vida inteira a construir castelos apenas para serem enterradas debaixo deles. Se está a assistir a esta história desenrolar-se, certifique-se de que subscreve e comenta se alguma vez teve de enfrentar alguém que tentou destruí-lo. Confie em mim, o que acontece a seguir vai deixá-lo sem fôlego.
As luzes de Natal cintilavam nas travessas de prata da sala de jantar da nossa família. Tudo tinha de ser perfeito na casa da mãe. O cristal polido até brilhar, os talheres arrumados com precisão militar, o arranjo de poinsettias e azevinho posicionado exatamente no centro da mesa de mogno que estava na nossa família há 5 gerações. Tal como tudo o resto nesta casa. Alisei a frente do meu vestido, um simples azul escuro de corte em A, que a mãe sem dúvida encontraria defeitos, e verifiquei o meu reflexo no espelho do corredor. Aos 45 anos, as rugas à volta dos meus olhos tinham se aprofundado, contando histórias de sorrisos e lágrimas que a mãe chamaria sinais de fraqueza. O meu cabelo estava apanhado num coque arrumado, com alguns fios grisalhos misturados no castanho. Deixará de o pintar no ano passado, outra decisão que a mãe criticara incessantemente. Eleanor, estás de novo a espiar no corredor? A voz da mãe rasgou o ar como uma estaca de gelo. Mesmo aos 72 anos, Victoria Harrison dominava todas as divisões em que entrava. A sua voz nunca vacilava, a sua postura nunca encolhia, os seus olhos nunca suavizavam. Estou a ir, mãe, respondi, mantendo a voz firme e agradável. A voz que aperfeiçoei ao longo de décadas de prática, a voz que não revelava nada da tempestade dentro de mim. Ao entrar na sala de jantar, senti todos os olhos virarem-se para mim. O meu irmão James e a sua esposa Melissa, as suas filhas gêmeas perfeitas Sophie e Olivia, a minha irmã Catherine com seu terceiro marido Richard, coberta de diamantes que a mãe o ajudara a escolher, a tia Patrícia e o tio George, primos de ambos os lados da família, e, uma surpresa, o advogado da mãe, Edwin Porter, sentado diretamente à sua direita. Estás atrasada, disse a mãe, sem se dignar a levantar os olhos do seu lugar à cabeceira da mesa. Estávamos à espera. Desculpem, disse, embora estivesse precisamente a horas. O relógio de pé no canto confirmava-o, 6 em ponto. Mas no mundo da mãe, qualquer coisa menos que 15 minutos de antecedência era atraso. Bem, senta-te. Não fiques aí parada a deixar todo o calor sair da sala. Tomei o meu lugar atribuído, o mais distante da mãe, ao lado do primo Robert, que cheirava a uísque e não me dissera uma palavra amável desde que éramos crianças. Do meu outro lado estava uma cadeira vazia. Fora o lugar do meu pai antes de ele morrer, há 10 anos. A mãe nunca deixava ninguém sentar-se lá, embora muito tivesse parado de fingir que era por respeito à sua memória. Vejo que trouxeste a porcelana do pai, disse, tentando iniciar uma conversa agradável. O delicado padrão azul e branco tinha sido seu favorito. Está linda. Os lábios da mãe apertaram-se. A Vedgvold é apropriada para o Natal. Não preciso que me recordes do que o teu pai gostava ou não gostava. James pigarreou. A mãe mandou polir a prata especialmente para hoje. Não foi, mãe. Ela acenou com a cabeça em aprovação para ele. Pelo menos alguém nota os esforços que faço. E assim começou a familiar dança do jantar de Natal na Harrison Manor. A mãe a presidir ao seu reino, dispensando aprovação e desdém em doses cuidadosamente medidas. James e Catherine a competir pelo seu favor, os seus cônjuges a acenar com a cabeça, submissos. Os primos a observar com fascínio mal disfarçado, como espectadores num desporto sangrento particularmente divertido. Comia minha sopa em silêncio, mantendo os olhos no meu prato. Há anos, teria tentado participar, teria procurado a aprovação da mãe como uma mulher afogar-se agarrada ao ar. Agora, sabia melhor. Não havia como ganhar o seu jogo. Nunca houvera. Eleanor, disse a mãe de repente, a sua voz a cortar a conversa educada do jantar. Notei que não trouxeste um convidado este ano novamente. Levantei os olhos, a minha colher a pairar a meio caminho da boca. Não, mãe. Só eu. Ela passou o guardanapo pelos lábios. Suponho que, à tua idade, seja de esperar. Catherine riu baixinho atrás da mão. O seu marido Richard fez um sorriso malicioso. A Eleanor é apenas particular, mãe, disse James, no que ele provavelmente pensou ser uma defesa amável. Nem todos podem ter tanta sorte no amor como a Catherine e eu. Particular, repetiu a mãe, como se testasse a palavra e a achasse insuficiente. É assim que lhe chamamos agora. Hosea call her quiddedosement. Estou bastante contente com a minha vida como está, obrigada. Contente, zombou a mãe. Que palavra pequena e triste. Os Harrison não são feitos para serem contentes, Eleanor. Somos feitos para sobressair, para alcançar, para construir legados.
Gesticulou pela sala, para os retratos dos antepassados Harrison a olharem de cima das paredes, para os móveis antigos e as obras de arte inestimáveis. Tudo isto não veio de ser contente, ponto. Nem toda a gente mede o sucesso da mesma forma, mãe disse calmamente. Os seus olhos brilharam. Claramente. Algumas pessoas medem-no pelo número de relações falhadas que conseguem acumular, ou pelo número de empregos sem saída pelos quais passam, ou pelo número de vezes que conseguem desiludir a sua família. A mesa ficou em silêncio. Até o tilintar dos talheres contra a porcelana parou. Pude sentir o peso de cada olhar, alguns piedosos, alguns divertidos, todos desconfortáveis. Victoria, murmurou a tia Patrícia. É Natal. A mãe acenou com a mão, desdenhosa. O Natal não significa que suspendamos a verdade, Patrícia. Virou o seu olhar de volta para mim, os seus olhos frios e calculistas. Eleanor sempre escolheu o caminho da menor resistência. Sempre a sonhadora, a que tem a cabeça nas nuvens. E o que isso lhe trouxe? Nenhum marido, nenhum filho, aquele pequeno apartamento na cidade, e um emprego numa organização sem fins lucrativos que mal lhe paga as contas. Cada palavra era um dardo cuidadosamente apontado, concebido para ferir onde eu era mais vulnerável. E, outrora, teriam acertado no alvo. Entrei cautelosamente, embora soubesse que a casa estava vazia, à exceção de Catherine e eu. O quarto estava imaculado, como sempre, a cama de casal espaçosa perfeitamente feita, nem uma almofada fora do lugar, as superfícies livres de pó ou desordem, as cortinas pesadas puxadas de forma a deixar entrar a quantidade certa de luz de inverno. O domínio da mãe, controlado e perfeito, tal como a imagem que projetava para o mundo. Avancei para o camarim, onde cabides com peças de estilista forravam as paredes, sapatos organizados por cor e estilo preenchiam prateleiras personalizadas, e joias expostas em vitrines de vidro brilhavam sob a iluminação embutida. No extremo oposto, estava o espelho de corpo inteiro que Catherine descrevera, uma antiguidade ornamentada com uma moldura dourada que ia do chão ao teto. Examinando-o de perto, pude ver que estava montado em dobradiças, concebido para abrir como uma porta. Um pequeno teclado numérico, quase invisível, estava embutido na parede ao lado. Agora, o código. Que datas consideraria a mãe significativas? O seu aniversário de casamento era o mais óbvio, 17 de junho de 1973. Tentei os números, 6, 17, 73. O teclado emitiu um sinal negativo. O seu aniversário, então, 8 de março de 1950. Introduce March 850. Outro sinal negativo. Tentei o aniversário do pai, da Catherine, do James. Tudo sem sucesso. Frustrada requii a pensa. Que data consideraria a mãe importante o suficiente para usar como código de segurança, mas não tão óbvia para que alguém adivinhasse facilmente? Então lembrei-me de algo, uma data que vira repetida na sua correspondência com Raymond Wells. 12 de julho de 1990. Tinha aparecido em várias cartas, sempre referenciada com particular significado. Desde 12 de julho de 90, tem sido a minha força, dissera uma carta. 30 anos desde aquela noite, e ainda meu coração acelera quando penso nela, dizia outra, datada de 2020. 12 de julho de 1990. O dia em que o caso deles começou, talvez? Valia a pena tentar. Introduzi os números. 7 de dezembro de 90. Por um momento, nada aconteceu. Então, com um clique suave, o espelho abriu, revelando um cofre embutido na parede. Com o coração a bater forte, olhei lá para dentro. O cofre continha várias pilhas de documentos, um saco de veludo que tilintava com som de joias, e um pequeno livro encadernado em couro que parecia um diário ou caderno. Peguei primeiro nos documentos, examinando-os rapidamente. A maioria eram registros financeiros, contas offshore, investimentos que a mãe fizera sem o conhecimento do pai, transações que pareciam destinadas a esconder bens em vez de os fazer crescer. Um documento em particular chamou a minha atenção, uma apólice de seguro de vida do pai, contratada apenas 6 meses antes da sua morte. A beneficiária era a mãe, claro, mas o que me impressionou foi o valor, 20 milhões de euros. E a cobertura incluía morte acidental, com dupla indemnização. Uma sensação de frio instalou-se no meu estômago enquanto punha de lado e continuava a procurar. O saco de veludo continha joias que nunca vira a mãe usar, peças que não eram joias de família, mas que pareciam valiosas, ainda assim. Talvez presentes do Raymond, ou itens comprados com dinheiro que ela escondera do pai. Finalmente, virei-me para o livro encadernado em couro.
Abrindo-o cuidadosamente, descobri que era, de facto, um diário, os pensamentos privados da mãe, registados esporadicamente ao longo de muitos anos. Folheei as entradas da altura da morte do pai, o meu coração a acelerar enquanto começava a ler. Asterisco 3 de julho de 2014 asterisco. Asterisco William sabe. Não tudo, mas o suficiente para ser perigoso. Encontrou os documentos de transferência, confrontou-me sobre o Raymond. Ameaçou mudar o testamento novamente, para alertar a direção sobre as discrepâncias nas contas da fundação. Não posso permitir que isso aconteça. Demasiado em jogo. R sugere que aceleremos o nosso plano. A casa, a herdade, tudo poderia ser nosso dentro de um ano se agirmos com cuidado. Asterisco. Asterisco 9 de julho de 2014 asterisco. Asterisco o advogado do William está a tornar-se um problema. Está a fazer perguntas sobre a fundação, sobre as alterações ao testamento que o Edwin preparara. O William está a ouvi-lo, a ficar desconfiado. Se o Graves o convencer a auditar as contas, tudo se vai desvendar. Algo tem de ser feito. Asterisco. Asterisco 15 de julho de 2014 asterisco. Asterisco está feito. O cardiologista diz que foi um ataque cardíaco fulminante durante o sono. Ninguém questiona estas coisas à idade dele, com seu histórico familiar. A Eleanor chegou inesperadamente ontem à noite, o que complicou as coisas, mas ela não suspeita de nada. O funeral será na segunda-feira. O Edwin está a tratar do testamento. Tudo a prosseguir conforme o planeado asterisco. O diário caiu dos meus dedos dormentes, aterrando silenciosamente no tapete macio. Olhei para ele com horror, incapaz de processar o que acabará de ler. A descrição fria e clínica da mãe sobre a morte do pai. A referência a complicações por causa da minha chegada inesperada. A satisfação de que ninguém questionaria um ataque cardíaco. Ela matara-o. A minha mãe assassinara o meu pai. De alguma forma, consegui pegar no diário novamente, para continuar a ler as entradas seguintes. Elas detalhavam as ações da mãe após a morte do pai, como ela consolidar o controle dos seus bens, manobrou para isolar o seu advogado original, Martin Graves, e começar a preparar o terreno para, eventualmente, vender a Harrison Manor à empresa de desenvolvimento do Raymond. Havia referências às contas da fundação também, discrepâncias, fundos em falta, registros manipulados. Parecia que a mãe andava a desviar fundos da fundação da família Harrison durante anos, usando dinheiro para financiar a sua vida secreta com Raymond Wells. E o mais arrepiante de tudo, uma entrada recente de há poucas semanas. Asterisco 1 de dezembro de 2024 asterisco. Asterisco os últimos obstáculos estão quase ultrapassados. O acordo de venda está preparado, à espera apenas da minha assinatura após as festas. O Raymond tem os investidores alinhados, as licenças a progredir sem problemas graças à influência do juiz Armon junto da Comissão de Urbanismo. Por esta altura, no próximo ano, a Harrison Manor terá desaparecido, e com ela, a última evidência física da minha vida com William. Um novo começo, finalmente. Se a Eleanor não estivesse a ser tão difícil com os arranjos para o jantar de Natal. Sempre a causadora de problemas, sempre há que estraga planos cuidadosos. Tão parecida com o pai nesse aspecto. Só se pode esperar que ela não partilhe o seu destino infeliz. Asterisco. A ameaça contra mim, velada mas inconfundível, enviou um calafrio pela espinha. A mãe não era apenas uma mentirosa, uma manipuladora, uma esposa infiel. Ela era uma assassina. E via-me como uma ameaça, tal como vira o pai. Fotografei as páginas mais incriminatórias do diário com meu telemóvel. Depois voltei a colocar tudo cuidadosamente no cofre exatamente como o encontrara. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar a porta-espelho, mal conseguia digitar o código para o trancar novamente. Precisava de sair do quarto da mãe, do seu espaço privado que agora parecia contaminado com conhecimento do que ela fizera. Mas quando me virei para sair, uma voz da porta congelou-me no lugar. Encontraste o que procuravas? Raymond Wells estava ali, a sua figura alta bloqueara a saída, a sua expressão uma mistura de curiosidade e cálculo. Senhor Wells, consegui, esforçando-me para manter a voz firme. Pensei que tivesse compromissos esta tarde. Reagendei, disse-lhe suavemente, entrando na sala. Queria falar contigo em privado, sem a Vitória presente. E parece que te apanhei no momento. Interessante. Não disse nada, a minha mente a acelerar. Teria ele visto-me junto ao cofre? Saberia ele o que eu encontrara? Onde estava a Catherine, que devia estar a vigiar as visitas?
O cofre da tua mãe, continuou ele, gesticulando para o espelho. Bastante engenhoso, não é? Escondido à vista de todos. Embora não o suficiente, aparentemente. Não sei do que está a falar, disse, tentando passar por ele em direção à porta. Agarrou meu braço, o seu aperto firme, mas não doloroso. Por favor, senhora Harrison, não vamos insultar a inteligência um do outro. Estavas à procura de uma vantagem, de algo para usar contra a Vitória na vossa pequena disputa de propriedade. A questão é, encontraste? Encontrei o seu olhar diretamente, sem revelar nada. Com licença, Sr. Wells, tenho assuntos a tratar. O seu sorriso era frio, calculista. Sabes, sempre admirei a tua resiliência, Eleanor. A tua mãe fala de ti com tanta frustração, mas eu vejo algo diferente. Determinação, engenho. Qualidades que valorizo muito em parceiros de negócios. Não somos parceiros de negócios, disse com firmeza. Nem nunca seremos. Não tenhas tanta certeza, respondeu ele. A situação é mais fluida do que possas pensar. A Vitória acredita que o seu caminho está claro, mas há sempre alternativas. Sempre um potencial para novos arranjos. A implicação era clara, ele estava a oferecer-se para mudar de lado, para se aliar a mim em vez da mãe se os termos fossem os certos. A sugestão foi tão inesperada, tão calculada, que por um momento só pude olhar para ele em descrença. Tu irias traí-la? Perguntei finalmente. Depois de todos estes anos? Ele riu, um som curto e sem humor. Traição implica lealdade, senhora Harrison. A Vitória e eu temos um arranjo que tem sido mutuamente benéfico. Mas os arranjos podem mudar quando as circunstâncias mudam. E a circunstância que mudou é que eu agora controlo a escritura da Harrison Manor, disse, a compreensão a surgir. A propriedade que queres desenvolver. Precisamente, acenou ele com a cabeça, soltando meu braço. O caminho da Vitória para entregar essa propriedade tornou-se complicado. Talvez haja uma rota mais direta. A frieza do cálculo, a completa ausência de qualquer sentimento genuíno pela minha mãe, apesar da sua relação de 15 anos, era arrepiante. Mas também apresentava uma oportunidade, uma chance para recolher mais informações. O que está exatamente a propor, Sr. Wells? Uma parceria, disse ele simplesmente. Tu mantens o controle da escritura. Eu forneço o capital e a experiência para desenvolver a propriedade de uma forma que preserve a casa principal, como desejas, enquanto permite um desenvolvimento de bom gosto e limitado da área circundante. Os lucros seriam substanciais, o suficiente para manter a mansão em perpetuidade e prover generosamente para o futuro da tua família. E a mãe? Perguntei. O que acontece a ela nesta parceria? Ele encolheu os ombros, o gesto desdenhoso. A Vitória receberia uma compensação justa pelos seus anos de investimento no projeto. Uma reforma confortável. Nada mais, nada menos. Tu descartá-la-ias, disse, assim, sem mais. Depois de 15 anos. Negócios, disse ele simplesmente. Nada pessoal. A Vitória entenderia isso melhor do que ninguém. Pensei nas entradas do diário que acabará de ler, no planeamento frio da mãe para a morte do pai, nas suas décadas de manipulação e mentiras. Talvez ela e Raymond merecessem um ao outro, duas pessoas sem consciência, sem sentimento genuíno, usando um ao outro para os seus próprios fins. Mas eu não era como eles. Nunca seria como eles. Receio ter de recusar a sua generosa oferta, Sr. Wells, disse, a minha voz firme. A Harrison Manor permanecerá intacta, na família, como meu pai desejou. Nenhum desenvolvimento, de bom gosto ou não. A sua expressão endureceu. Não sejas tola, Eleanor. A Vitória vai lutar contra ti com tudo que tem. Ela vai destruir-te, se necessário. Estou a oferecer-te uma saída, um compromisso que te dá o que queres enquanto ainda permite o uso prático da propriedade. O que eu quero, disse claramente, é justiça para o meu pai. Proteção para o seu legado. E responsabilização para aqueles que o traíram. O seu compromisso não oferece nenhuma dessas coisas. Ele estudou-me por um longo momento, reavaliação nos seus olhos. És mais parecida com a Vitória do que imaginas, disse finalmente. O mesmo aço por baixo da superfície. A mesma disposição para fazer o que for preciso para conseguir o que queres. Eu não sou nada parecida com a minha mãe, disse, a minha voz baixa com raiva controlada. Nada. Veremos, respondeu ele, afastando-se para me deixar passar.
Veremos do que és capaz quando a Vitória usar todos os seus recursos contra ti. Quando ela ameaçar tudo e todos de quem gostas. Os princípios são fáceis de manter quando não te custam nada. Enquanto passava por ele em direção à porta, acrescentou suavemente: a propósito, a tua irmã está perfeitamente bem. A beber uma chávena de chá com uma velha amiga na biblioteca. Achei melhor não sermos interrompidos. A ameaça implícita, que ele de alguma forma neutralizara a vigilância da Catherine, enviou outro calafrio por mim. Mas continuei a andar, as costas direitas, os meus passos medidos, até que saí da suíte da mãe e me apressei pelo corredor em direção às escadas. Precisava de encontrar a Catherine, para ter a certeza de que estava segura. E depois precisávamos de afastar o James da mãe o mais rapidamente possível. Porque agora eu sabia a extensão total do que ela era capaz. E isso aterrorizava-me. Encontrei a Catherine na biblioteca, tal como Raymond dissera, a partilhar chá com uma mulher que reconheci como Vivian Porter, a esposa de Edwin e uma das amigas mais antigas da mãe. Eleanor, exclamou Catherine quando entrei, os seus olhos arregalando-se numa desculpa silenciosa. Olha quem apareceu inesperadamente. A Vivian queria desculpar-se por ter faltado ao jantar de Natal de ontem. Vivian Porter tinha perto de 70 anos, elegantemente vestida e penteada como sempre, o seu sorriso treinado e perfeito. Eleanor, querida, que bom vê-la. Já faz tempo. Vivian, acenei com a cabeça, tentando manter a voz casual apesar da urgência que me invadia. Que surpresa! Estava a dizer a Catherine o quanto lamento ter faltado às festividades, continuou ela suavemente. O Edwin disse que foi bastante agitado. O olhar cúmplice nos olhos dela deixou claro que o Edwin partilhara os detalhes do nosso drama familiar com a sua esposa. Nenhuma surpresa aí, os Porter sempre foram os confidentes da mãe, os seus aliados nos círculos sociais que ela navegava com tanto cuidado. Catherine disse, ignorando a tentativa da Vivian de obter informações, podia falar contigo um momento? Sobre os arranjos que discutimos mais cedo? Catherine pousou a chávena de chá imediatamente. Claro. Vivian, desculpe-nos. Assunto de família. Claro, querida, disse Vivian, embora os seus olhos se estreitassem ligeiramente com o despedimento. Eu já devia ir de qualquer forma. Dê os meus cumprimentos à Vitória. Assim que ela saiu, Catherine virou-se para mim, o rosto pálido. Eli, lamento tanto. Ela apareceu e eu não a podia mandar embora sem parecer suspeito. Tu? Ela gesticulou vagamente para cima, em direção ao quarto da mãe. Sim, disse calmamente. E encontrei mais do que esperava. Mas Catherine, Raymond Wells também estava aqui. Ele apanhou-me a sair do quarto da mãe. A sua mão voou para a boca. Oh, meu Deus! O que aconteceu? O que é que ele disse? Antes, eu teria desmoronado sob a sua avaliação, teria passado semanas, meses, a tentar provar que estava errada. Mas não hoje. Estou feliz com as minhas escolhas, disse eu, enfrentando seu olhar com firmeza. Feliz, ela zombou. Outra palavra fraca. Sabes o que o teu pai diria se te visse agora? A desilusão que sentiria? Acho que o pai teria orgulho de mim, eu disse. Ele sempre valorizou a bondade acima do sucesso. O rosto da mãe ficou corado de raiva. Não te atrevas a presumir que sabes o que o teu pai pensaria. Ele construiu a fortuna desta família enquanto tu não fizeste nada senão desperdiçar o teu potencial. Permaneci em silêncio, deixando as suas palavras passarem por mim sem me atingir. Esta era sua estratégia favorita, invocar o meu pai, cuja memória eu prezava, cuja perda ainda sentia agudamente. Ela usava o fantasma dele como arma, moldando seus valores e desejos para se alinharem com os dela. Mãe, interrompeu Catherine, vamos passar para o prato principal? O assado parece divino. Mas a mãe não tinha terminado. Os seus olhos estavam fixos em mim, a sua voz aumentando a cada palavra. Tu sentas-te aí, tão convencida, tão presunçosa. O que é que alguma vez contribuíste para esta família? A tua irmã participa em 3 conselhos de caridade. O teu irmão expandiu o negócio para mercados internacionais. E tu? Não és nada senão uma desgraça para esta família. Lá estava. A palavra que me definirá aos olhos dela desde que me lembrava. Desgraça. O derradeiro fracasso no mundo de Victoria Harrison. A mesa ficou completamente em silêncio. James baixou os olhos para o prato. Catherine mexia nervosamente nos seus colares de pérolas.
Edwin Porter, o advogado da mãe, remexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Eu deveria ter me sentido magoada. Deveria ter sentido a vergonha e a inadequação familiares que me assombravam desde a infância. Mas, em vez disso, senti uma estranha calma espalhar-se por mim, como água fria sobre uma queimadura. E sorri. Não um sorriso desafiador. Não um sorriso de raiva. Apenas uma pequena e pacífica curva dos meus lábios que pareceu confundir a mãe mais do que qualquer defesa ou contra-ataque conseguiria. Por que estás a sorrir? Ela exigiu. Ouviste o que te disse? Ouvi-te, mãe, respondi, a minha voz suave, mas clara. Sempre te ouvi. Ela olhou para mim, momentaneamente desorientada pela minha reação. Em todos os nossos anos de conflito, em todas as vezes em que me tinha diminuído, eu nunca tinha respondido com tal sereno desapego. Bem, ela finalmente disse, recuperando a compostura. Pelo menos estás a ouvir por uma vez. Virou-se para Edwin. Edwin, fazias o favor de cortar o assado? O James nunca consegue as fatias direitas. O momento passou. O jantar continuou. A conversa recomeçou, fluindo cuidadosamente em redor da ferida que tinha sido aberta e deixada sangrar na mesa. Comi mecanicamente, sem sentir o sabor de nada, falando pouco. Quando a sobremesa foi servida, o pudim de Natal tradicional da mãe, feito a partir de uma receita que ela guardava ansiosamente, eu desculpei-me para ir à casa de banho. Na quietude do toucador, encostei-me à bancada de mármore e respirei fundo. As minhas mãos estavam firmes, o meu ritmo cardíaco normal. Olhei para mim no espelho e vi não a pessoa esmagada e inútil que a mãe descrevera, mas uma mulher que tinha sobrevivido, que tinha aguentado, que tinha planeado. Há 3 meses, pus as coisas em marcha. 3 meses de preparação cuidadosa, de reuniões secretas, de assinaturas e documentos. 3 meses a saber que este jantar de Natal seria diferente de todos os outros. Verifiquei o meu relógio. O meu advogado chegaria em breve, na hora certa. A mãe não perguntara por que eu pedirá um lugar extra-mesa quando liguei na semana passada. Ela provavelmente assumirá que eu traria um acompanhante e planeara sua desaprovação em conformidade. Quando regressei à mesa, Edwin Porter estava meio de uma história sobre um cliente difícil. A mãe estava a rir, um som agudo e controlado que nunca chegava aos seus olhos. James e Catherine estavam pendurados em cada palavra, como se Edwin estivesse a distribuir sabedoria rara em vez de velhas piadas de advogado. Ah, Eleanor, disse a mãe quando me sentei. Perdeste a deliciosa história do Edwin. Mas, claro, nunca tiveste grande apreço pelos pormenores da gestão ou do direito, não é? Na verdade, eu disse, desenvolvi recentemente um certo interesse por direito imobiliário. Edwin parou a meio de um gole de vinho, os seus olhos a moverem-se rapidamente da mãe para mim e de volta. Direito imobiliário, a mãe levantou uma sobrancelha. Para quê? O teu pequeno apartamento dificilmente justificará uma consulta jurídica. Ficaria surpreendida com o que se pode aprender quando se começa a fazer perguntas, respondi. A campainha tocou, cortando a tensão. A nossa governanta, a senhora Winters, que estava com a família desde antes de eu nascer, apareceu à porta. Com licença, senhora Harrison. Há um senhor à porta que diz que é esperado. A mãe franziu a testa. Esperado? Por quem? Por mim, eu disse, levantando-me. Por favor, faça-o entrar, senhora Winters. Eleanor, a voz da mãe endureceu. Qual é o significado disto? Tu não convidas pessoas para minha casa sem a minha permissão. A nossa casa, mãe, corrigi-a gentilmente. Ou, pelo menos, foi o que sempre nos disseste. A casa da família, passada de geração em geração. A confusão no rosto dela teria sido cômica se as apostas não fossem tão altas. Por um momento, ela pareceu quase vulnerável, quase velha. Então, Thomas Bailey entrou, com a sua pasta na mão, a sua expressão profissionalmente neutra. Era mais jovem que Edwin, mais perspicaz, sem a maneira deferente que a mãe esperava do seu conselho jurídico. Senhor Bailey, cumprimentei-o, estendendo a mão. Obrigado por ter vindo. Senhorita Harrison, ele assentiu, apertando a minha mão com firmeza. Peço desculpa por interromper o vosso jantar de família. Não está a interromper, assegurei-lhe. Na verdade, a sua hora é perfeita. Estávamos justamente a discutir direito imobiliário. A mãe levantou-se, o guardanapo caindo esquecido no chão. Eleanor, exijo uma explicação.
Quem é este homem e por que o trouxeste para minha casa no Natal? Thomas Bailey, ele apresentou-se, oferecendo a mão à mãe, que a ignorou. Sou o advogado da senhorita Eleanor Harrison. Advogado? James repetiu, olhando entre Thomas e eu com crescente alarme. Eli, o que se passa? Catherine inclinou-se para a frente, as suas joias a brilharem na luz enquanto se movia. Está tudo bem? Estás com algum tipo de problema? Edwin Porter tinha ficado muito quieto, a sua mente jurídica sem dúvida a antecipar-se, a tentar prever o que viria. Nenhum problema, eu disse calmamente. Apenas um assunto de família que precisa ser tratado. O rosto da mãe endurecera numa máscara de desagrado. Qualquer que seja o assunto de família que achas que tens, pode esperar até depois das férias. Não vou permitir que o jantar de Natal seja interrompido pelos teus teatros. Receio que isto não possa esperar, disse Thomas, a sua voz firme, mas respeitosa. E acredito que a senhora Harrison quererá ouvir o que tenho a dizer. Duvido muito, a mãe retorquiu. Edwin, por favor, faça o favor de acompanhar esta pessoa até a porta? A Eleanor pode lidar com a crise que fabricou no seu próprio tempo, não no meu. Edwin meio que se levantou do seu lugar, parecendo desconfortável. Vitória, talvez devêssemos. Agora, Edwin. Thomas abriu a sua pasta e retirou uma pasta de documentos. Antes de partir, estou legalmente obrigado a entregar-lhe estes documentos, senhora Harrison. Dizem respeito à propriedade deste imóvel. A sala ficou em silêncio. Os olhos da mãe estreitaram-se perigosamente. O que disseste? A propriedade do solar Harrison, Thomas repetiu, inabalável pelo seu tom. E os 20 hectares de terrenos circundantes. Não há qualquer questão sobre a propriedade desta herdade, disse a mãe com frieza. Pertenceu à família Harrison por gerações e está atualmente em meu nome, como viúva do meu marido. Thomas olhou para mim, pedindo silenciosamente permissão para continuar. Eu assenti. Isso não é totalmente preciso, senhora Harrison, ele disse, abrindo a pasta. De acordo com estes documentos, que foram devidamente registrados e arquivados, a propriedade foi transferida para o nome de Eleanor Harrison há 3 meses. Por um momento, ninguém se moveu. Ninguém respirou. O único som era o tic-tac do relógio de pé no canto, marcando segundos de um mundo que se tinha deslocado no seu eixo. Então o caos irrompeu. O quê? A voz da mãe era um grito sufocado. Impossível, James disse, levantando-se tão depressa que a sua cadeira caiu para trás. Catherine arquejou, a sua mão voando para a garganta. Eli, o que fizeste? Edwin estava de pé, estendendo a mão para os documentos. Deixa-me ver isso. Thomas entregou-lhe a pasta calmamente. Está tudo em ordem, Sr. Porter. Tenho a certeza de que achará a papelada completamente legítima. Edwin começou a folhear as páginas, o seu rosto ficando mais pálido a cada volta. Vitória, ele disse, a sua voz tensa, precisamos discutir isto em privado. Discutir o quê? A voz da mãe subiu, aguda de pânico. Isto é um disparate. Um erro, ou uma falsificação. Esta casa é minha. Toda a propriedade é minha. Não de acordo com estes registros, disse Edwin calmamente. A escritura foi transferida para o nome de Eleanor, juntamente com todos os bens associados à propriedade. O rosto da mãe perdeu a cor, o copo escorregou-lhe da mão e partiu-se no chão. Ninguém se mexeu para limpar. Não, ela sussurrou, abanando a cabeça. Isso é impossível. Eu nunca assinei nada. Na verdade, mãe, eu disse, a minha voz firme, assinaste. Há 3 meses. Aqueles papéis de investimento que o Edwin trouxe. Aqueles que estavas demasiado ocupada para ler porque estavas a planear a festa de aniversário da Catherine? Assinaste a transferência da escritura juntamente com eles. Edwin não conseguia olhar a mãe nos olhos. Vitória, eu. Tu sabias? Ela virou-se para ele, a sua voz subindo a um grito. Tu sabias e deixaste isto acontecer? Eu não sabia, ele protestou fracamente. Nunca pensei em verificar o que mais estava na pilha. Tu sempre assinas o que eu te ponho à frente. Porque eu confiava em ti, a mãe cuspiu. Assim como o pai confiou em ti com a sua propriedade, eu disse calmamente. E olha como isso acabou. A cabeça da mãe virou-se para me encarar. O que estás a insinuar? Não estou a insinuar nada, mãe. Estou a afirmar factos.
Factos que descobri quando comecei a investigar a história do Solar Harrison. Factos sobre como o testamento do pai foi alterado semanas antes da sua morte. Sobre como as propriedades que deveriam ter sido divididas entre os seus filhos acabaram, de alguma forma, apenas no teu nome. A sala tinha ficado mortalmente silenciosa. Até James e Catherine estavam a olhar para a mãe com olhos novos e incertos. Sempre nos disseste que esta casa pertence à família, continuei. Que é o nosso legado, o nosso direito de nascença. Mas a verdade é que estavas a planear vendê-la. Encontrei o contrato de mediação no teu escritório. Propriedade histórica, 20 hectares, potencial de desenvolvimento. Pronta para ir para o mercado em janeiro. Tu vasculhaste os meus papéis? A voz da mãe era baixa, perigosa. Sim, admiti. Depois de a assistente do Edwin me ter ligado por engano, pensando que era tu, a perguntar sobre os documentos da venda da propriedade. Foi aí que comecei a investigar. Não tinhas o direito, ela sibilou. Não, levantei uma sobrancelha. Não tinha o direito de proteger o legado do meu pai? A casa que ele amava, que ele queria manter na família. O teu pai, ela cuspiu a palavra, deixou-me tudo por uma razão. Ele sabia que vocês, filhos, não eram de confiança com seu trabalho árduo. Especialmente tu, Eleanor. Sempre a desilusão, sempre o fracasso. Isso não é verdade, eu disse, e pela primeira vez, a minha voz tremeu ligeiramente. O pai amava-me. Ele acreditava em mim. O seu testamento original deixava a propriedade para ser partilhada entre todos nós. Foste tu que alteraste isso. Prova-o, ela desafiou, recuperando alguma da sua compostura. Não podes, porque é uma mentira. Thomas limpou a garganta. Na verdade, Sra. Harrison, temos uma cópia do testamento original, juntamente com o testemunho do anterior advogado do Sr. Harrison antes de o substituir pelo Sr. Porter. Os olhos da mãe moveram-se rapidamente entre Thomas, Edwin e eu. Quase conseguia vê-la pensar, a calcular, a procurar uma rota de fuga. Isto é descabido, ela finalmente disse, erguendo-se em toda a sua altura. Eu sou Victoria Harrison. Esta casa tem sido meu lar por 50 anos. Nenhum tribunal vai manter esta artimanha. Todos os tribunais o farão, Thomas respondeu calmamente. A transferência foi legal. As assinaturas são válidas. A escritura está registrada. O Solar Harrison agora pertence a Eleanor. Eleanor, a mãe quase cuspiu o meu nome. A fracassada. A desilusão. A desgraça. Tu achas que podes gerir esta propriedade? Vais arruiná-la em menos de 1 ano. Não sabes nada sobre o que é preciso para manter uma propriedade como esta. Eu sorri, o mesmo sorriso calmo que a tinha desconcertado antes. Sei o suficiente para não a vender a promotores que a demoliriam para construir condomínios de luxo. Um lampejo de culpa cruzou-lhe o rosto, rapidamente disfarçado. Mas todos o tinham visto. James e Catherine trocaram olhares. A verdade do que a mãe planeara estava claramente escrita na sua reação. Mãe, disse Catherine lentamente, estavas mesmo a pensar em vender o solar? Sem nos dizer? Claro que não, a mãe retorquiu. A Eleanor está a ser dramática, como de costume, a inventar histórias para justificar o seu comportamento ardiloso. O contrato de mediação tem a tua assinatura, mãe, eu disse. Datado de há 2 meses. Com uma estrutura de comissões e tudo. James virou-se para Edwin. Isso é verdade? A casa ia ser vendida? Edwin pericia infelis. Aconselhei contra isso, ele disse fracamente. Mas sim, o contrato foi preparado. A traição nos rostos dos meus irmãos era quase dolorosa de ver. Apesar de todos os seus defeitos, de toda sua competição pelo favor da mãe, eles tinham verdadeiramente acreditado na sua devoção ao legado familiar. A ideia de que ela venderia nossa casa de infância, a nossa herança, sem sequer nos consultar, abalou-os profundamente. É a minha propriedade, a mãe insistiu. Posso fazer o que quiser com ela. Era sua propriedade, Thomas corrigiu gentilmente. Agora pertence a Eleanor. A mãe virou-se para mim, os seus olhos a arder com uma fúria que eu nunca tinha visto antes, nem mesmo nos seus piores momentos. O que queres? Ela exigiu. Dinheiro? É isso? Quanto queres para rasgar estes papéis e esquecer esta façanha ridícula? Eu abanei a cabeça. Não quero dinheiro, mãe.
Nunca quis. Então o quê? O que é que poderias esperar conseguir com esta traição? A palavra pairava no ar entre nós. Draco. Como se eu fosse quem passará décadas a minar, a criticar, a diminuir. Como se eu fosse quem planeara vender a nossa casa de família sem o nosso conhecimento. Justiça, eu disse simplesmente. Pelo pai. Por mim. Pelo James e pela Catherine, que merecem saber a verdade sobre a sua herança. Justiça, ela repetiu zombeteiramente. Alfata. Tão presunçosa, tão nobre. Sempre achaste que eras melhor que o resto de nós, não é? Com o teu trabalho de caridade e a tua vida simples. A desprezar o negócio da família, a nossa posição social. Não, mãe, eu disse. Nunca pensei que fosse melhor que ninguém. Apenas queria ser eu mesma. Ser aceite por quem sou, não constantemente medida por um padrão impossível e considerada insuficiente. E está é a tua vingança, ela gesticulou para os documentos que Edwin ainda segurava. Roubar a minha casa? Não roubar, corrigia a reaver. E não apenas para mim. Para todos nós. Virei-me para James e Catherine. Não tenciono ficar com a propriedade só para mim. Quero criar uma fidúcia familiar, como o pai tinha planeado originalmente. O solar Harrison pertencerá a todos nós, em igualdade. E ficará na família, protegido de venda, para gerações vindouras. Os seus rostos registraram choque, depois confusão, depois os primeiros brilhos de compreensão. Farias isso? Perguntou Catherine, a voz fraca. Depois de tudo, depois de como te tratamos? Eu assenti. Isto não é sobre punição. É sobre proteção. Sobre preservar o que o pai amava. James olhou de mim para a mãe, a sua lealdade visivelmente dividida. Mas a mãe deve ter tido razões para o que fez. Deve haver uma explicação. Oh, eu disse. Gostarias de lhes contar, mãe, ou devo eu? O rosto da mãe tinha passado de vermelho a branco, as suas mãos agarradas à beira da mesa tão fortemente que os nós dos dedos ficaram brancos. Tu não sabes o que estás a dizer, ela disse, mas a sua voz perderá a sua autoridade. Sei sobre Raymond Wells, eu disse calmamente. O nome caiu como uma pedra no silêncio. Observei o reconhecimento cintilar nos olhos de Edwin, a confusão toldar os de James e Catherine. Quem é Raymond Wells? Perguntou Catherine. O peito da mãe subia e descia rapidamente. Ninguém. Um associado de negócios. A Eleanor está a criar drama do nada, como de costume. Raymond Wells, repeti, é o amante da mãe. Tem sido por 15 anos. Desde antes de o pai morrer. Os arquejos à volta da mesa teriam sido satisfatórios se a verdade não fosse tão dolorosa. O primo Robert deixou cair o garfo. A tia Patrícia levou a mão à boca. Isso é mentira, a mãe sibilou. Como te atreves? É? Perguntei. O mesmo Raymond Wells que tem comprado propriedades em redor do solar Harrison? O mesmo Raymond Wells cuja empresa de desenvolvimento teria feito milhões a transformar a nossa terra de família em condomínios de luxo? Edwin estava a olhar para a mãe agora, a percepção a surgir no seu rosto. Vitória, tu disseste-me que o Wells era apenas um comprador interessado. Nunca mencionaste uma ligação pessoal. Não há ligação pessoal, a mãe insistiu, mas a sua voz enfraquecera. Tenho as cartas, mãe, eu disse suavemente. As que guardavas no compartimento secreto da tua secretária. Originalmente a secretária do pai. Encontrei-as quando procurava a escritura original da propriedade. A mãe pareceu encolher-se, envelhecendo anos em segundos. Não tinhas o direito, ela sussurrou. Talvez não, concedi. Mas uma vez que as encontrei, uma vez que percebi o que estavas a planear, não podia deixar que acontecesse. Não podia deixar-te vender a nossa casa, o legado do pai, ao teu amante. Catherine começara a chorar silenciosamente, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, estragando a sua maquilhagem perfeita. James estava rígido, o rosto uma máscara de descrença e traição. Todos estes anos, ele disse finalmente. Todos estes anos falaste sobre legado familiar, sobre honra, sobre dever. E estavas a planear vender tudo a um homem que nenhum de nós conhece. Tu não percebes, disse a mãe, uma nota suplicante entrando na sua voz pela primeira vez. O Raymond entende o valor. Ele teria pago muito acima do preço de mercado. Todos vocês teriam recebido a vossa parte.
A nossa parte, Catherine repetiu. Da nossa casa. Vendida sem o nosso conhecimento. Uma casa que é um fardo financeiro, a mãe argumentou. A manutenção sozinha custa uma fortuna. Os impostos, a conservação. Nenhum de vocês estava a oferecer ajuda com isso. Por que nunca pediste? Eu disse. Por que mantiveste este lugar sobre as nossas cabeças como prova do teu poder? Como um lembrete de que controlavas tudo. Eu ganhei esse controlo, ela retorquiu, algum do seu antigo fogo a regressar. Eu estive ao lado do teu pai em tudo. Eu geri esta família, esta propriedade, este legado com que todos vocês estão tão preocupados agora. Onde estavam vocês quando as decisões tinham de ser tomadas, quando as contas tinham de ser pagas, quando os sacrifícios tinham de ser feitos? Estávamos onde nos puseste, mãe, eu disse. De fora. Dizendo-nos que não éramos necessários, não éramos capazes, não éramos dignos. A verdade das minhas palavras pareceu atingir não só a mãe, mas também James e Catherine. Quantas vezes tinham eles tentado ajudar, apenas para serem postos de lado? Quantas vezes tinham oferecido opiniões, apenas para serem dispensados? Esta conversa acabou, a mãe anunciou, levantando-se da cadeira. Edwin, quero que estes chamados documentos sejam contestados imediatamente. Quero uma providência cautelar, uma ordem de afastamento, o que for preciso. Esta casa é minha, e não serei roubada dela pela minha própria filha ingrata. Vitória, disse Edwin cuidadosamente, se estes documentos são o que parecem ser, talvez não haja muito que possamos fazer. A transferência parece devidamente executada. A sua assinatura está lá. Então alegaremos fraude, ela insistiu. Coerco. A Eleanor enganou-me para assinar. Isso seria difícil de provar, Thomas interjetou. Especialmente porque a transferência foi testemunhada e autenticada. A mãe virou-se para ele. Ninguém pediu a sua opinião. Mãe, eu disse, chamando a atenção dela de volta para mim. Isto não precisa de ser uma guerra. Falei a serio sobre a fidúcia familiar. Sobre proteger a propriedade para todos nós, incluindo tu. Que generosa, ela zombou. A desgraça a oferecer condições aos seus superiores. O velho insulto passou por mim sem efeito. Pensa nisso, sugere. Podemos trabalhar juntos, encontrar uma solução que honre os desejos do pai sem perturbar a tua vida aqui. Por um momento, algo como incerteza cintilou nos olhos dela. Mas depois o seu olhar endureceu novamente, o queixo cerrado naquela linha teimosa que eu tão bem conhecia. Queres falar sobre os desejos do teu pai? Disse ela, a voz perigosamente baixa. Deixa-me falar sobre os desejos dele. Ele desejou ter uma filha que fizesse jus ao nome da família Harrison. Ele desejou não ter de arranjar desculpas para a tua mediocridade. Ele desejou. Para, James interrompeu, surpreendendo a todos. Basta, mãe. É o suficiente. A mãe piscou para ele, momentaneamente abalada por aquela rebelião do seu filho predileto. James, tu não percebes o que está a acontecer aqui. A Eleanor tem. Eu percebo perfeitamente, disse ele, levantando-se. Eu percebo que estavas a planear vender a nossa casa de família sem nos dizer. Eu percebo que tens andado a mentir, sobre muitas coisas. E eu percebo que, neste momento, a Eleanor está a oferecer um compromisso que devias considerar seriamente. Catherine assentiu, enxugando as lágrimas. Ele tem razão, mãe. Se o que a Eli diz sobre um fundo de família é verdade, é mais do que justo. Mais do que nos estavas a oferecer. A mãe olhou de um filho para o outro, a percepção a surgir de que o seu mundo cuidadosamente construído de aliados e inimigos tinha mudado. Então, é assim que vai ser? Perguntou ela. Todos vocês contra mim? Depois de tudo o que fiz por esta família? Não se trata de estarmos contra ti, eu disse. Trata-se de sermos honestos uns com os outros, finalmente. De criar algo justo, algo sustentável. Ela olhou para mim, os olhos frios e calculistas. Depois, sem aviso, riu, um som áspero e quebrado que me causou arrepios nos braços. Pensas que ganhaste, não é? Disse ela. Pensas que me superaste, me venceste no meu próprio jogo. Mas não tens ideia do que fizeste. Nenhuma ideia mesmo. Ela virou-se para os membros da família reunidos, que tinham assistido ao drama desenrolar-se em silêncio atordoado. O jantar acabou. Obrigada a todos por terem vindo. Sugiro que saiam agora.
Vitória, começou a tia Patrícia, talvez devêssemos. Saiam, a mãe repetiu, a voz dela fria como gelo. Todos vocês. Agora. Um a um, levantaram-se dos seus lugares. Confusos, desconfortáveis, apanharam os seus pertences e saíram, lançando olhares para trás, para o nosso quadro desfeito. A mãe em pé, rígida, na cabeceira da mesa, Edwin e Thomas de cada lado com seus documentos legais, James, Catherine e eu ainda sentados, unidos por uma verdade que finalmente fora dita em voz alta. Quando o último convidado partiu, a mãe virou-se para Edwin. Tu também, disse ela. Ligo-te amanhã. Temos trabalho a fazer. Edwin hesitou, olhando da mãe para mim. Vitória, acho mesmo que devíamos discutir isto mais a fundo esta noite. As implicações. Amanhã, ela cortou, preciso de ter uma conversa privada com os meus filhos. Edwin apanhou seus papéis devagar, relutantemente. Ao passar por mim, ele parou. Eleanor, disse ele calmamente, eu não fazia ideia. De nada disto. Tens de acreditar nisso. Eu assenti, sem saber se acreditava nele ou não. Já não importava. Obrigada por teres vindo, Edwin. Thomas tocou-me no ombro. Espero por ti lá fora, murmurou. Não é preciso, garanti-lhe. Ligo-te amanhã. Depois de os advogados terem partido, os quatro ficamos, presos no silêncio carregado de décadas de verdades não ditas. A mãe foi a primeira a quebrá-lo. Bem, disse ela, a servir-se de outro copo de vinho com uma mão que tremia ligeiramente. Este foi, sem dúvida, um Natal agitado. Espero que estejam todos muito orgulhosos de vocês próprios. Mãe, Catherine começou hesitantemente. Estavas mesmo a pensar vender a Harrison Manor? A mãe deu um longo gole de vinho. Estava a explorar opções, disse ela cuidadosamente. A manutenção é dispendiosa. Não estou a ficar mais nova. Por vezes, decisões difíceis têm de ser tomadas. Sem nos consultares? Sem sequer nos dizeres, James insistiu. Ter-vos-ia dito quando fosse a altura certa, disse ela com desdém. Quando os detalhes estivessem finalizados. Quando fosse tarde demais para nós objetarmos, queres dizer, eu disse. Os olhos da mãe faiscaram na minha direção. Não finjas que fizeste isto por preocupação pelos teus irmãos, Eleanor. Isto era sobre vingares-te de mim. Sobre me punir por não te adorar como teu pai fazia. A velha ferida, reaberta com mestria. A mãe sempre ressentira a ligação que eu partilhava com o pai, a forma como ele defendia a minha independência, o meu caminho diferente. Na mente dela, o amor dele por mim fora uma traição a ela. Isto não era sobre punição, eu disse novamente. Era sobre proteção. Proteção, ela escarneceu. É assim que chamas a roubar a casa de alguém à sua revelia? É assim que chamas a humilhar a tua mãe à frente de toda a família? Tens me humilhado a vida inteira, eu disse calmamente. Esta noite foi apenas o exemplo mais recente. Nada mais do que uma desgraça para esta família. Não foi isso que disseste? À frente de toda a gente. Ela acenou com a mão, em tom de desdém. Não sejas tão sensível. Se não consegues lidar com uma pequena crítica. Não é crítica, mãe, James interrompeu. É crueldade. E fazes isso o tempo todo. A mãe olhou para ele, genuinamente chocada. James, tu também não. Sim, eu também, disse ele firmemente. Tenho-te visto a destruir a Eli há anos. Eu fiquei parado e não disse nada porque era mais fácil. Porque enquanto estavas focada nela, não estavas focada em mim. E tenho vergonha disso agora. Catherine assentiu, estendendo a mão para mim por cima da mesa. Ele tem razão, Eli. Nós os dois deixamos que acontecesse. Até participamos. E sinto muito. O apoio inesperado dos meus irmãos fez-me um nó na garganta. Depois de tantos anos a sentir-me sozinha, a ser o bode expiatório da família, o reconhecimento deles do padrão era avassalador. Não importa agora, eu disse, apertando a mão de Catherine. O que importa é o que faremos a seguir. O riso da mãe era amargo. O que faremos a seguir? Já decidiste isso, não já? Roubaste a minha casa, viraste os meus filhos contra mim. O que é que me resta fazer? Eu disse pacientemente. Um fundo de família. Propriedade partilhada. Podemos trabalhar juntos para preservar a propriedade, para honrar o legado do pai.
da forma como ele queria. O teu pai, disse a mãe friamente, deixou-me tudo a mim. Tudo que pensa saber sobre os desejos dele é fantasia. Tenho o testamento original dele, lembrei-lhe. Aquele que mandaste mudar. Não tens nada, ela retorquiu. Um pedaço de papel que nada prova. A minha assinatura em documentos que fui enganada para assinar. Achas mesmo que vou deixar isto assim? Que vou simplesmente ceder e aceitar este golpe? Não é um golpe, mãe, disse James. É uma intervenção. Estavas a pensar vender a nossa casa de família a um promotor imobiliário. O teu amigo. Ele não conseguiu dizer amante. Raymond é um empresário, disse a mãe rigidamente. Um muito bem-sucedido. Ele entende o valor desta propriedade melhor do que qualquer um de vocês jamais poderia. Tenho a certeza que sim, eu disse. Mais de 20 hectares de propriedade de excelência, prontos para desenvolvimento. Quanto é que ele te ia pagar, mãe? E quanto é que ele ia ganhar quando demolisse a nossa casa de família e construísse os seus apartamentos de luxo? O rosto da mãe ficou vermelho. Tu fazes parecer tão sórdido. Isto era um arranjo de negócios. Era, e eu perguntei. Aquelas cartas que encontrei sugeriam o contrário. Não tinhas o direito de ler a minha correspondência privada, ela sibilou. E tu não tinhas o direito de vender o legado do pai à nossa revelia, eu contrapus. Nenhum direito de apagar tudo o que ele construiu, tudo o que ele amava. A mão da mãe apertou-se em torno do seu copo de vinho. Por um momento, pensei que ela mo atirasse. Em vez disso, pousou com cuidado deliberado e cruzou as mãos à frente dela. Pensas que sabes tudo, não é, Eleanor? A voz dela baixara para um sussurro perigoso. Pensas que entendes o que se passou nesta família, mas estás apenas a arranhar a superfície. Um arrepio percorreu a minha espinha. O que queres dizer? Ela sorriu, uma curva fina e cruel nos lábios. Pensaste mesmo que mudar a escritura era o fim disto? Que eu não teria contingências em vigor? James inclinou-se para a frente. Mãe, de que estás a falar? Pergunta a tua irmã, respondeu ela, os olhos nunca se afastando do meu rosto. Ela é quem andava a brincar aos detetives, a vasculhar papéis, a ler cartas privadas. Talvez ela tenha encontrado outros documentos interessantes na minha secretária. Voltei ao pensamento da minha busca, as pastas e arquivos que descobrira. Tinham sido tantos, e eu tinha me focado em encontrar a escritura, o testamento, a evidência dos planos da mãe com Raymond Wells. O que é que me escapara? Não sei do que estás a falar, eu admiti. Não, o sorriso da mãe alargou-se ligeiramente. Então, talvez não sejas tão esperta quanto pensas. Catherine olhou da mãe para mim, o rosto pálido. Alguém pode, por favor, explicar o que está a acontecer? Que contingências? Que documentos? Não importa, eu disse firmemente, recusando-me a ser arrastada para os jogos mentais da mãe. Seja o que for que estejas a insinuar, mãe, não muda os factos. A escritura foi transferida. A Harrison Manor pertence-me agora, e pretendo protegê-la para toda a família. Tão nobre, a mãe zombou. Tão altruísta. Tal como teu pai sempre pensou que eras. Não metas o pai nisto, James avisou. Não depois do que aprendemos esta noite. A mãe virou-se para ele, a expressão suavizando-se ligeiramente. James, meu querido, certamente tu, de todas as pessoas, podes ver o que está a acontecer aqui. A Eleanor sempre teve inveja da nossa relação, do teu sucesso, da posição social da Catherine. Esta é a tentativa dela de finalmente ter importância nesta família, de nos obrigar a notá-la. Vi James hesitar, vi os anos de condicionamento, de ser o favorito da mãe, de acreditar na versão dela da realidade, em conflito com as provas diante dele. Não vai funcionar desta vez, mãe, eu disse calmamente. Já não nos podes virar uns contra os outros. A verdade está agora à mostra. Está? Ela levantou uma sobrancelha. A verdade é que cometeste fraude. Enganaste-me para assinar documentos legais sem o meu conhecimento ou consentimento. Isso é crime, Eleanor. Eu não te enganei, respondi. Simplesmente incluí a transferência da escritura com os papéis de investimento que o Dr. Edwin te traz trimestralmente. Papéis que assinas sem ler porque não te dás ao trabalho com os detalhes. Essa foi a tua escolha, não a minha enganação. Uma tecnicalidade, ela acenou com desdém.
Uma que não vai resistir em tribunal. Veremos, eu disse, embora meu estômago se apertasse com a ideia de uma batalha legal. Eu estivera tão focada em reaver a propriedade, em parar a venda, que não tinha considerado completamente as consequências. A luta que a mãe certamente travaria. Sim, veremos, ela concordou, a voz sedosa de ameaça. Certamente veremos. Ela levantou-se, alisando seu vestido caro com uma graça praticada. Acho que já tivemos drama familiar suficiente para o Natal, não acham? James, Catherine, presumo que ficarão cá a dormir como planeado. Eleanor, tenho a certeza que estás ansiosa por voltar ao teu apartamento na cidade. A dispensa era clara. Depois de tudo que acontecerá, depois de tudo que fora revelado, ela tentava regressar aos velhos padrões. Para reafirmar o controlo, ditando quem pertencia à sua casa e quem não. Mas já não era a casa dela. Era minha. Na verdade, mãe, eu disse, também me levantando, pensei em ficar a passar a noite. Afinal, há tanto para discutir sobre o futuro da Harrison Manor. Os olhos dela faiscaram com fúria, rapidamente mascarada. Que encantador! Pedirei a Dona Winters que prepare o teu antigo quarto. Obrigada, eu disse agradavelmente. Seria perfeito. Ela virou-se e saiu da sala de jantar sem mais uma palavra, as costas rígidas, a cabeça erguida. O som dos seus saltos a bater no chão de mármore ecoou pelo silêncio que deixou para trás. Assim que ela se foi, Catherine soltou um suspiro trêmulo. Meu Deus, Eli, o que fizeste? O que tinha de ser feito, eu respondi. Ouviste-a. Ela ia vender este lugar à nossa revelia. Mas tirar a escritura? James passou a mão pelo cabelo. Isso é extremo. Era a única maneira de a parar, eu disse. Sabes como ela é quando toma uma decisão. Nada menos do que isto teria funcionado. Talvez, Catherine concedeu. Mas ela tem razão numa coisa, isto não acabou. Ela vai lutar contra-te com tudo o que tem. Eu sei, eu disse, sentindo de repente o peso do que estava por vir. É por isso que preciso de vocês os dois do meu lado. Temos de apresentar uma frente unida. James e Catherine trocaram olhares. Uma comunicação silenciosa passou entre eles, anos de aliança como os filhos bonzinhos da mãe fazendo-os virar-se instintivamente um para o outro primeiro. Estamos contigo, James disse finalmente. O que a mãe estava a planear era errado. O pai nunca teria querido que a Harrison Manor fosse vendida. Catherine assentiu. Especialmente não a um promotor imobiliário com quem ela andava envolvida. Ela estremeceu ligeiramente. Meu Deus, durante todos estes anos, ela andou a pregar-me sobre a decência, sobre manter o nome da família, e entretanto ela estava a ter um caso. Eu terminei quando ela não conseguiu. Desde antes de o pai morrer. Acham que ele sabia? James perguntou calmamente. Pensei no nosso pai, os seus olhos bondosos, o seu comportamento gentil tão em desacordo com a precisão fria da mãe. A forma como a saúde dele declinara tão rapidamente naqueles últimos anos, o seu espírito vibrante a esvair-se sob o peso de algum fardo não falado. Não sei, eu admiti. Mas acho que ele suspeitava que algo não estava certo. Ele mudou naqueles últimos anos. Ficou mais calado, mais retraído. Eu também notei isso, Catherine disse. Pensei que fosse apenas a idade, ou problemas de saúde. Mas e se fosse mais? E se ele soubesse, e isso lhe estivesse a partir o coração? A possibilidade pairou no ar entre nós, adicionando outra camada de traição às ações da mãe. O que quer que tenha acontecido então, eu disse, não podemos mudar agora. Mas podemos honrar a sua memória protegendo o que ele construiu, ao manter a Harrison Manor na família, como ele queria. Então, qual é o plano? James perguntou, escorregando naturalmente para o seu modo de negócios. Mencionaste um fundo de família. Como funcionaria isso? Expliquei a estrutura que Thomas e eu tínhamos desenvolvido, cotas iguais para nós quatro, com disposições para manter a propriedade intacta para futuras gerações. Salvaguardas contra a venda ou desenvolvimento da propriedade. Uma comissão de gestão para supervisionar a manutenção e as finanças. É, na verdade, bastante elegante, Catherine admitiu quando eu terminei. Todos têm uma voz, todos partilham a responsabilidade. Mas será que a mãe alguma vez concordará com isso? James ponderou. Sabes como ela é em relação ao controlo.
Ela pode não ter escolha, eu disse. Não se nos mantivermos unidos. Conversamos por mais 1 hora, a trabalhar nos detalhes, a abordar preocupações. Pela primeira vez nas nossas vidas adultas, os 3 estávamos verdadeiramente unidos, não a competir pela aprovação da mãe, não a manobrar para obter vantagem, mas a trabalhar em direção a um objetivo comum. Quando finalmente nos separamos para a noite, senti uma esperança cautelosa. Talvez algo de bom pudesse vir deste confronto, afinal. Talvez a nossa família pudesse sarar, pudesse encontrar um novo caminho a seguir. Eu devia ter sabido. O meu antigo quarto estava exatamente como deixará quando me mudei há 15 anos. O mesmo papel de parede azul claro, a mesma mobília branca, as mesmas estantes cheias dos clássicos que a mãe insistira que eu lesse. Era um quarto desenhado para a filha que ela queria, recatada, tradicional, controlada, não a filha que ela tivera. Pousei a minha mala de viagem na cama e fui até a janela, olhando para os jardins iluminados pela lua da Harrison Manor. A neve começara a cair, cobrindo os jardins formais e os velhos carvalhos de branco. Ao longe, podia ver o lago onde patinávamos em crianças, os estábulos onde o pai me ensinara a montar, o coreto onde ele me lia histórias nas tardes de verão. Esta terra guardava tantas memórias, tanta história. A ideia de que a mãe estivera a planear vendê-la, de a deixar ser retalhada e construída, fez-me o peito doer com um renovado sentido de propósito. Eu tinha feito a coisa certa. Não importava o que viesse a seguir, eu tinha feito a coisa certa. Uma batida suave na porta tirou-me dos meus pensamentos. Entra, eu chamei, à espera de James ou Catherine. Em vez disso, a dona Winters entrou, a transportar um tabuleiro com uma caneca a fumegar. Pensei que pudesses gostar de um chocolate quente, menina Eleanor, disse ela, pousando o tabuleiro na mesa de cabeceira. Exatamente como gostavas, com extra marshmallows. Sorri, tocada pelo gesto. Obrigada, Dona Winters. É muito amável da sua parte. Ela endireitou-se, os olhos encontrando os meus brevemente antes de desviarem. É bom tê-la em casa, menina, disse ela. Em casa, de verdade, quero dizer. Algo no tom dela fez-me olhar para ela com mais atenção. Dona Winters, a senhora, sabia? Sobre os planos da mãe para vender a propriedade? Ela torceu as mãos no avental, um gesto nervoso que nunca lhe vira antes. Não é o meu lugar falar dos assuntos da família. Por favor, eu disse gentilmente. É importante. Ela suspirou, os ombros caindo ligeiramente. Ouvi coisas. Chamadas telefônicas. Reuniões com aquele Sr. Wells. E depois, no mês passado, um agente imobiliário veio tirar fotografias. Interior, exterior, os terrenos. A sua mãe disse que era para fins de seguro, mas a senhora sabia mais, eu terminei por ela. Ela assentiu. Esta casa tem sido meu lar durante 40 anos, menina Eleanor. A ideia de ser demolida. A voz dela falhou ligeiramente. Não vai ser, garanti-lhe. Prometo-lhe isso. Então é verdade, ela perguntou, a esperança acendendo-lhe os olhos. O que ouvi ao jantar? A propriedade é sua agora? É, eu confirmei. E pretendo mantê-la na família, tal como meu pai teria querido. Oh, graças a Deus, ela respirou. O seu pai estaria tão orgulhoso de si, menina. Tão orgulhoso. A validação desta mulher que me conhecia a vida toda, que conhecera tão bem o meu pai, trouxe-me lágrimas inesperadas aos olhos. Obrigada, Dona Winters. Isso significa mais do que a senhora imagina. Ela acariciou a minha mão. Descanse agora. Tenho a sensação de que amanhã será um dia desafiador. Depois que ela saiu, bebi o chocolate quente e tentei acalmar a minha mente acelerada. A dona Winters tinha razão. Amanhã seria desafiador. A mãe reagruparia, mobilizaria os seus recursos, lutaria com tudo que tinha. Eu precisava de estar preparada. Estava prestes a mudar-me para dormir quando notei algo na comoda, uma pequena chave, de latão antigo, que não estava lá quando entrei. A Dona Winters dava-te-la deixado, mas por quê? E o que abria? Peguei nela, virando-a na minha palma. Parecia familiar de alguma forma, mas não conseguia identificá-la. Então ocorreu-me, era a chave do antigo escritório do pai. O quarto que a mãe tinha trancado após a morte dele, alegando que era demasiado doloroso para ela ver. O quarto em que nenhum de nós entrará em 10 anos. Com o coração a bater forte, saí para o corredor.
A casa estava silenciosa, o único som suave tic-tac do relógio de pé no hall de entrada. A porta do quarto da mãe estava fechada, uma fresta de luz visível por baixo. James e Catherine já se deviam ter recolhido aos seus quartos. Percorre o corredor até a ala oeste, onde ficava o escritório do pai. A chave parecia pesada na minha mão, carregada de propósito e possibilidade. O que quer que a dona Winters quisesse que eu encontrasse, ela tinha arriscado a ira da mãe para garantir que eu o encontrasse. A porta do escritório ficava no fim do corredor, carvalho maciço entalhado com o brasão da família Harrison. Introduzi a chave com dedos trêmulos, prendendo a respiração enquanto a rodava. A fechadura abriu com um clique. Entrei, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. O ar estava viciado, espesso de pó e do persistente aroma do tabaco de cachimbo do pai. A luz da lua filtrava-se pelas cortinas pesadas, projetando longas sombras pela sala. Procurei o interruptor da luz às apalpadelas, piscando os olhos enquanto um brilho suave enchia o espaço. Tudo estava exatamente como me lembrava. A enorme secretária de carvalho junto à janela, as paredes distantes, a poltrona de couro desgastada onde o pai costumava sentar-se para ler. Era como se o tempo tivesse parado nesta sala no dia em que ele morreu, preservando-a como uma exposição de museu de uma vida interrompida. Mas o que procurava eu? O que a dona Winters queria que eu encontrasse? Movi-me para a secretária, passando a mão pela sua superfície lisa. Era aqui que o pai trabalhava, onde gerenciava os assuntos da família, onde escrevia as cartas que me enviava para a universidade, cartas cheias de amor e encorajamento tão diferentes das frias críticas da mãe. As gavetas estavam trancadas, mas eu sabia onde ele guardava a chave, colada à parte de baixo da gaveta do meio. Alguns hábitos nunca mudam. Recuperei-o e comecei a abrir gavetas, a vasculhar papéis, pastas, cadernos. A maioria continha o que esperava: velhos registros comerciais, documentos de família, correspondência. Nada que parecesse particularmente revelador ou importante. Estava a começar a pensar que tinha interpretado mal a intenção da senhora Winters quando notei um fundo falso na gaveta mais baixa. O meu pulso acelerou enquanto retirava cuidadosamente, revelando um compartimento secreto por baixo. Lá dentro estava um único envelope, amarelado pelo tempo, com meu nome escrito com a caligrafia inconfundível do pai. Olhei para ele, o fôlego a prender-se-me na garganta. Uma carta do pai, escondida todos estes anos. Com as mãos a tremer, abri-a e comecei a ler. Asterisco, minha querida Eleanor, asterisco. Asterisco, se estás a ler isto, então já parti, e finalmente encontraste o caminho de volta a esta sala, a esta secretária, a verdade que não te pude contar em vida, asterisco. Asterisco, sempre tive orgulho em ti, minha filha corajosa e independente. A tua força, a tua integridade, a tua vontade de traçar o teu próprio caminho, estas são qualidades que admirei mais do que podes imaginar. São também qualidades que te distinguiram na nossa família, que te tornaram um alvo da desaprovação da tua mãe, asterisco. Asterisco, há tanto que devia ter te contado, tanto que devia ter feito de forma diferente. Mas o medo e a fraqueza detiveram-me. Por isso, só posso pedir o teu perdão, asterisco. Asterisco, que te devo contar agora é difícil, mas necessário. A tua mãe e eu não tivemos um verdadeiro casamento durante muitos anos. Ela formou laços noutros lugares. Eu fiz vista grossa, disse a mim mesmo que não importava, que manter a família unida era mais importante do que a minha própria felicidade ou dignidade, asterisco. Asterisco, mas recentemente descobri algo muito pior do que infidelidade. A tua mãe tem vindo a transferir sistematicamente bens de família, bens destinados a ti e aos teus irmãos, para contas às quais não consigo aceder. Ela tem trabalhado com seu amigo, Raymond Wells, para posicionar a nossa propriedade familiar para desenvolvimento após a minha morte, asterisco. Asterisco, confrontei-a, e a discussão resultante deixou-me abalado. Ela ameaçou destruir tudo que construí se eu interferir nos seus planos. Ela possui armas que eu desconhecia, conhecimento de decisões de negócios que tomei há anos e que, tiradas do contexto, poderiam parecer impróprias ou até ilegais, asterisco. Asterisco, temo que ela poderá fazer, não só a mim, mas a vós, filhos, especialmente a ti, Eleanor. Sempre viste com demasiada clareza, questionaste com demasiada ousadia para o seu agrado, asterisco. Asterisco, estou a fazer arranjos para proteger o que posso. Falei com o meu advogado original, Martin Graves, sobre assegurar a herança, pelo menos. Mas se estás a ler isto, significa que não consegui a tempo, asterisco. Asterisco, a chave para desfazer o que ela fez reside com Martin. Ele tem cópias de todos os documentos originais, todas as provas do que tem acontecido. Procura-o.
Diz-lhe que te enviei. Ele irá ajudar-te a reaver o que é teu por direito, o que é de todos nós por direito, asterisco. Asterisco amo-te, Eleanor. Sempre te amei, mesmo quando falhei em proteger-te. Sê forte. Sê corajosa. E sabe que, aconteça o que acontecer, estou contigo em espírito, asterisco. Asterisco com o amor do teu pai, asterisco. Asterisco William Harrison, asterisco. Recostei-me, a carta apertada nas mãos, as lágrimas a escorrer-me pelo rosto. O pai sabia. Sabia da mãe e de Raymond Wells, dos seus planos para a herança. Ele tentará impedir e temer as consequências. Um pensamento terrível assaltou-me. A morte do pai fora atribuída a um ataque cardíaco, súbito, inesperado. Mas e se não tivesse sido natural? E se a discussão que ele mencionou, o confronto com a mãe, tivesse levado a algo pior? Não podia deixar a minha mente ir por ali. Não sem provas. Mas a carta mudava tudo. Validava as minhas suspeitas, confirmava as minhas ações e apontava para um aliado que eu desconhecia, Martin Graves, o advogado original do pai. Dobrei cuidadosamente a carta e guardei-a no bolso. Precisaria de encontrar Martin Graves, para ver que provas ele tinha. Mas primeiro, precisava de assegurar a minha posição aqui, para ter a certeza de que a mãe não podia desfazer o que eu tinha feito. Enquanto fechava o fundo falso e voltava a colocar os papéis na gaveta, ouvi um som que me gelou o sangue, o clique suave da porta do escritório a abrir-se. Virei-me devagar, esperando ver o rosto indignado da mãe. Em vez disso, encontrei James parado na soleira da porta, com uma expressão ilegível. "O que estás a fazer aqui dentro?" perguntou ele em voz baixa. Hesitei, incerta sobre o quanto revelar. James tinha ficado do meu lado ao jantar, mas a sua lealdade à mãe era profunda. Podia eu confiar-lhe a verdade sobre a carta do pai? Eu poderia perguntar-te o mesmo, disse eu, a ganhar tempo. Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Vi a luz por baixo da porta. Ninguém entra aqui há anos. A senhora Winters deu-me a chave, admiti. Acho que ela queria que eu encontrasse algo. E encontraste? Os olhos dele baixaram para a secretária, para a gaveta aberta. Toquei na carta no meu bolso. Sim, disse finalmente. Encontrei uma carta do pai, escrita antes de ele morrer. James aproximou-se, a sua expressão suavizando. O que dizia? Confirma o que te disse ao jantar, sobre a mãe e Raymond Wells, sobre os seus planos para a herança. Fiz uma pausa, ponderando cuidadosamente as minhas próximas palavras. E sugere algo pior. Pior? O que queres dizer? Respirei fundo. James, alguma vez questionaste a morte do pai? Como foi tão súbita, tão inesperada? Ele olhou para mim, o choque a registrar-se no seu rosto. Eli, o que estás a dizer? Não sei o que estou a dizer, admiti. Mas na sua carta, o pai menciona ter confrontado a mãe sobre os seus planos. Ele diz que ficou abalado com a reação dela, que ela o ameaçou. Isso não significa... James parou a meio, a possibilidade demasiado terrível para ser expressa. Não significa, concordei. Mas levanta questões. Questões às quais pretendo responder. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto tão parecido com o do nosso pai que me apertou o peito. Isto é, muita coisa. Primeiro a escritura, depois o caso da mãe, agora isto. Eu sei, disse suavemente. E lamento arrastar-te para isto. Mas tu mereces a verdade, James. Todos nós merecemos. Ele ficou em silêncio por um longo momento, a processar. Depois olhou para mim, com os olhos claros e determinados. Mostra-me a carta. Hesitei apenas brevemente antes de levar a mão ao bolso. Se não podia confiar em James, não podia confiar em ninguém. E não podia fazer isto sozinha. Ele leu as palavras do pai devagar, o rosto ficando mais pálido a cada linha. Quando terminou, devolveu-ma com uma mão a tremer. Meu Deus, sussurrou ele. Ao que estivemos cegos todos estes anos. Vimos o que a mãe queria que víssemos, disse eu. O que era mais fácil de ver. Ele assentiu, depois endireitou os ombros. Qual é o nosso próximo passo? Nosso, perguntei, surpreendida pelo pronome. Sim, nosso, confirmou ele. Estou contigo, Eli, até ao fim. O que quer que a mãe tenha feito, o que quer que esteja a planear, precisamos de pará-la. Pelo pai, se por mais nada.
Um alívio invadiu-me. Ter James verdadeiramente do meu lado, não apenas temporariamente alinhado, mas totalmente comprometido, mudava tudo. Precisamos de encontrar Martin Graves, disse eu. O advogado original do pai. A carta diz que ele tem provas, documentos. Posso ajudar com isso, disse James. Tenho contactos na comunidade jurídica. Podemos começar a fazer telefonemas amanhã. E precisamos de ter cuidado, acrescentei. Se a mãe suspeitar do que sabemos, do que estamos a fazer. Ela vai lutar, ele completou por mim. Com mais força do que nunca. Olhamos um para o outro, o peso do que estava por vir a instalar-se entre nós. Isto já não era apenas sobre escritura, sobre impedir a venda do Solar Harrison. Era sobre descobrir a verdade, sobre procurar justiça para o nosso pai, sobre confrontar a escuridão no coração da nossa família. Devíamos ir descansar, disse James finalmente. Amanhã vai ser um dia longo. Assenti, voltando a colocar a chave da secretária e seguindo-o até a porta. Ao apagar a luz, dei uma última olhada no escritório do pai, o lugar onde ele escrevera o seu último aviso, o seu último pedido de ajuda. Não te vou desiludir, pai, sussurrei. Prometo. De volta ao meu quarto, escondi a carta dentro de um livro escavado na minha estante, um esconderijo da minha infância que a mãe nunca tinha descoberto. Depois vesti a minha camisa de noite e deitei-me, embora soubesse que o sono seria esquivo. Demasiadas perguntas giravam na minha mente. Que provas tinha Martin Graves? Que armas tinha a mãe usado para ameaçar o pai? E a pergunta mais perturbadora de todas: teria minha mãe estado envolvida na morte do meu pai? Devo ter adormecido eventualmente, porque fui acordada pelo som de vidro a partir-se. Sentei-me, desorientada, a sala ainda escura à minha volta. Que horas eram? O relógio de cabeceira marcava 3h17 da manhã. Outro estrondo, seguido de vozes alteradas. Saltei da cama e apressei-me para a porta, abrindo-a para encontrar James já no corredor, Catherine a sair do seu quarto num roupão de seda. O que está a acontecer? Perguntou ela, a voz carregada de sono. Vem de cá de baixo, disse James. Do escritório, acho eu. Descemos as escadas juntos, seguindo os sons do conflito. A luz derramava-se da porta aberta do escritório do pai, iluminando o corredor com um brilho dourado. Ao aproximarmos-nos, pude ouvir a voz da mãe, aguda de fúria. Onde está? Eu sei que ela o encontrou. Diz-me onde está. A resposta da senhora Winters foi demasiado baixa para ouvir, mas as próximas palavras da mãe foram claras o suficiente. Não me mintas. Tu deste-lhe a chave. Querias que ela o encontrasse. Agora diz-me o que mais tens escondido todos estes anos. Chegamos à entrada da porta no momento em que o som de uma bofetada ecoou pela sala. A senhora Winters cambaleou para trás, com a mão na bochecha, enquanto a mãe pairava sobre ela, respirando com dificuldade. Mãe! Catherine ofegou. A mãe virou-se, o rosto contorcido de raiva. Ainda estava com seu vestido de jantar, o cabelo desgrenhado, os olhos selvagens. O escritório estava em desordem, gavetas puxadas, papéis espalhados, livros atirados das estantes. No chão jaziam os restos estilhaçados do decantador de uísque favorito do pai. Tu, sibilou ela ao ver-me. O que encontraste? O que ele te disse? Entrei na sala, colocando-me entre ela e a senhora Winters. Senhora Winters, está tudo bem? A governanta assentiu, embora a bochecha estivesse vermelha e os olhos arregalados de medo. Estou bem, menina Eleanor. Vá para o seu quarto, disse-lhe suavemente. Feche a porta. Nós tratamos disto. Ela hesitou, olhando entre mim e a mãe. Menina Eleanor, tenha cuidado. Ela não está no seu normal. Vá, insisti. Por favor. Assim que a senhora Winters saiu, virei-me para a mãe. O que está a fazer? É meio da noite. Não brinques a inocente comigo, ela estalou. Eu sei que ela te deu a chave desta sala. Sei que estiveste aqui mais cedo. O que encontraste? James deu um passo em frente. Mãe, precisa de se acalmar. Partir coisas, bater na senhora Winters. Isto não é típico da senhora. Ela riu, um som áspero e quebradiço. Não é? Não me conheces de todo, James. Nenhum de vocês me conhece. Estamos a começar a conhecer, disse eu calmamente. Estamos a começar a ver quem é realmente.
Os olhos dela fixaram-se nos meus, frios e calculistas apesar da sua aparência desgrenhada. Encontraste uma carta? É isso? Algum lamento patético e autocomiserativo do teu pai? A confirmação de que ela sabia da carta enviou um arrepio pela minha espinha. Então sabia que existia. Anda à procura dela todos estes anos. Eu conhecia o teu pai, disse ela com desdém. Conhecia o seu talento para o drama, a sua fraqueza pela sentimentalidade. Claro que ele deixaria algo para trás, alguma tentativa póstuma de vos virar contra mim. Ele não precisava de nos virar contra ti, disse Catherine, encontrando a sua voz. Tu mesmo o fizeste, com as tuas mentiras, os teus segredos. O olhar da mãe virou-se para ela, a surpresa cintilar no seu rosto antes de se endurecer em desprezo. Et tu, Catherine? Esperava isto da Eleanor, até do James. Mas tu, a minha filha leal. Catherine encolheu-se, mas manteve a sua posição. Sou leal à verdade, mãe. A nossa família inteira, incluindo a memória do pai. Que comovente, a mãe zombou. Uma família unida finalmente. Contra mim, claro. Sempre contra mim. Não tinha de ser assim, disse eu. Ainda não tem de ser. Podemos trabalhar juntos, encontrar uma solução que respeite os interesses de todos. Os meus interesses, disse ela friamente, não são negociáveis. Esta herança é minha. O teu pai deu-ma. O que quer que penses que sabes, o que quer que ele alegue na sua carta, a realidade legal é clara. Já não, lembrei, a escritura foi transferida. O solar Harrison pertence-me agora. Por enquanto, ela concedeu. Mas achas mesmo que vou deixar isso ficar assim? Que vou deixar que me roubes o que é meu por direito? O que ganhei através de décadas de casamento com um homem fraco e infiel? A acusação pairou no ar, chocando-nos a todos num silêncio. A mãe pareceu aperceber-se do que dissera um momento tarde demais, a mão voando à boca. Infiel, James repetiu. O pai foi-lhe infiel. A mãe recuperou rapidamente, alisando o cabelo com as mãos trêmulas. Isso não é. Falei com raiva. Esqueçam o que disse. Não, disse eu, aproximando-me dela. Não podes largar uma bomba dessas e depois ir embora. O que quiseste dizer com infiel? O pai amava-te. Nunca te teria traído. Amor, ela zombou. William não sabia o significado da palavra. Ele era fraco, sentimental, facilmente levado. Tinha os seus casos. Eu fiz vista grossa. Era o que as mulheres da minha geração faziam. Sacudi a cabeça, descrente. Não acredito em ti. Isto é apenas mais uma manipulação, mais uma mentira para justificar o teu próprio comportamento. Acredita no que quiseres, ela encolheu os ombros. Não muda nada. Esta casa é minha. Este legado é meu. E vou queimá-la até o chão antes de vos deixar tirá-la de mim. A veemência na sua voz, a fria determinação nos seus olhos, deixavam claro que esta não era uma ameaça vazia. A mãe lutaria com tudo que tinha, usaria qualquer arma, contaria qualquer mentira, para manter o seu controlo. Mãe, disse James, a voz suave mas firme, acho que a senhora precisa de descansar. Todos nós precisamos. Podemos discutir isto de manhã, quando todos estiverem mais calmos. Ela olhou para ele, alguma da selvageria a esvair-se dos seus olhos. James sempre fora capaz de alcançar, de acalmar, de formas que Catherine e eu nunca conseguíamos. Sim, disse ela, soando subitamente cansada. Sim, de manhã é melhor. Falaremos então. Ela dirigiu-se para a porta, a sua compostura regressara a cada passo. Quando chegou ao corredor, era mais uma vez Victoria Harrison, elegante, controlada, formidável. Mas ao passar por mim, ela parou, a voz baixando para um sussurro destinado apenas aos meus ouvidos. Não tens ideia do que começaste, Eleanor. Nenhuma ideia, de todo. Então ela foi embora, deixando-nos os três de pé nos escombros do escritório do pai, rodeados pelos fragmentos dispersos da sua vida e pelo crescente mistério da sua morte. O que foi aquilo? Perguntou Catherine, a voz a tremer. Nunca a tinha visto assim antes. Eu já, disse eu calmamente. Uma vez. Na noite antes de o pai morrer. James e Catherine viraram-se para mim, o choque estampado nos seus rostos. O que queres dizer? James exigiu. Estiveste aqui? Na noite antes de ele morrer? Assenti lentamente,
Memórias que eu tentará suprimir durante anos a inundarem-me subitamente com clareza dolorosa. Cheguei a casa inesperadamente. Tive problemas no trabalho, precisava de um tempo. Cheguei tarde, depois da meia-noite. A casa estava escura, mas conseguia ouvir vozes do escritório, a mãe e o pai, a discutir. Sobre o que? Catherine insistiu. Não consegui ouvir tudo, admiti. Mas a mãe estava furiosa. Ouvi-a dizer algo sobre estragar tudo, sobre como ele se arrependeria de interferir. O pai estava a tentar acalmá-la, dizendo que podiam resolver, encontrar um compromisso. E então o que aconteceu? James perguntou, embora o seu rosto sugerisse que ele já temia a resposta. Ia entrar, tentar ajudar, mas então... Engoli em seco. Então ouvi um estrondo, como algo a cair. O pai gritou. Calei. Não sabia o que fazer. Quando ganhei coragem para entrar, o escritório estava vazio. Havia um vaso partido no chão, e a secretária tinha sido remexida, papéis por todo lado. Falaste com o pai? Catherine perguntou. Disseste-lhe que tinhas ouvido? Sacudi a cabeça, a vergonha a invadir-me. Fui para o meu quarto. Disse a mim mesma que era apenas uma discussão, que passaria. Na manhã seguinte, ia falar com ele, mas... A minha voz quebrou. Mas nessa altura, ele já tinha partido. Encontraram-no na cama, disseram que tiveram um ataque cardíaco enquanto dormia. A implicação da minha história pairou pesada no ar. Nenhum de nós queria expressá-la, tornar real a terrível possibilidade de a nossa mãe poder ter tido algo a ver com a morte do nosso pai. Precisamos dessa prova, disse James finalmente, a voz dura. O que quer que Martin Graves tenha, precisamos. E precisamos agora. Assenti, a resolução a endurecer dentro de mim. Amanhã, à primeira hora, vamos encontrá-lo. Vamos obter a verdade. Toda ela. Catherine envolveu-se nos braços, parecendo pequena e assustada. E se a verdade for pior do que podemos imaginar? Pus o braço à volta dos seus ombros, puxando-a para perto. Então enfrentamos juntos. Acabaram-se os segredos, acabaram-se as mentiras. O que quer que a mãe tenha feito, o que quer que esteja a planear, vamos pará-la. Pelo pai. Por todos nós. Ficamos ali nas ruínas do escritório do pai, 3 irmãos unidos pelo choque, pela dor, pela crescente certeza de que tudo o que pensávamos saber sobre a nossa família estava construído sobre uma base de mentiras. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo os terrenos do solar Harrison num manto de branco imaculado, escondendo quaisquer segredos que jazessem por baixo. Mas alguns segredos recusam-se a permanecer enterrados para sempre. Algumas verdades exigem ser contadas, não importa quão dolorosas, não importa quão devastadoras. E enquanto a primeira luz do amanhecer começava a esgueirar-se pelas janelas, eu sabia que a nossa família nunca mais seria a mesma.